Áudio produzido pelo canal DK. Curte, compartilha e ativa o sininho. Bora para a novel. Lord of Mysteries, capítulo 151. Pedido de Clan. O zumbido dos insetos e o piar das corujas reverberaram no caminho de volta à pequena cidade. Azik olhou em frente e disse depois de alguns segundos de silêncio: embora não esteja totalmente certo do que aconteceu comigo, tenho uma ideia aproximada. Talvez eu seja alguém que tenha vivido por muito tempo. Senhor Azik, você deve considerar seriamente se ainda se enquadra na definição de alguém, pensou Klein consigo mesmo, mas não se atreveu a dizer isso em voz alta. Esse deserto, esse silêncio, muitas vezes nos deixam fracos. Eu devo ter pago algum tipo de preço em troca dessa longa vida. Eu vivi desde o final da quarta época, como um espírito errante pelo continente. A voz de Azik se aprofundou, como se ele estivesse tentando suprimir suas emoções. Não me lembro do passado, esqueci as pessoas e coisas que jurei não esquecer. Klein cutucou as ervas daninhas no chão à sua frente e disse, pensativo, Senhor Azik, eu tenho uma teoria sobre sua situação. Que teoria? Azik olhou para o lado. Eu acho que há um ciclo na sua perda de memória. Talvez você morra uma vez a cada poucas décadas, e suas memórias dos eventos anteriores desaparecem. Depois de algum tempo, você acorda da escuridão do seu sono e começa uma nova fase da vida. Dessa forma, é possível explicar seus sonhos serem tão variados e vívidos. São os eventos que você encontrou durante suas várias vidas, descreveu Klein. Azik diminuiu o passo, como se a escuridão tivesse agarrado sua manga. Ele olhou para frente com um olhar turvo antes de dizer depois de um tempo. Isso é consistente com as memórias que foram despertadas agora há pouco. Memórias que foram despertadas? Klein teve uma ideia, e disse imediatamente, Senhor Azik, talvez você não precise sair de Tingen para procurar seu passado perdido. Você recuperará suas memórias lentamente. Por quê? Azik virou a cabeça, surpreso. Klein sorriu ao dizer, suas memórias não foram perdidas por completo. As partes de sua memória que despertaram agora há pouco são prova disso. Além disso, você se lembra do momento em que acordou em Baklun e descobriu que havia esquecido tudo sobre o passado? Azik assentiu. Esse é um pesadelo que me incomoda até hoje. Klein bateu com a bengala preta e explicou detalhadamente. Antes de hoje, eu não achava que havia um problema com isso. Mas sua descrição de agora, junto com minha própria conjectura, faz com que pareça um pouco estranho. Você tinha um documento de identificação e dinheiro suficiente quando acordou de seu sonho. Você também apareceu de uma maneira que não assustou ninguém. Tudo isso parece ter sido arranjado para você, permitindo que se encaixasse na sociedade com pouco esforço. Então, quem fez os arranjos? Só há uma resposta, seu eu anterior. Seu eu anterior recuperou as memórias dele e sabia que teria que inaugurar uma nova vida. Assim, ele preparou tudo para você, fazendo o possível para não deixar você desconfiar de mais ninguém. Azik parou de andar. Ele olhou para as manchas de luz que vinham da cidade, mais uma vez caindo em silêncio. Talvez os pais que eu tenho procurado tenham sido meu eu anterior o tempo todo, ele suspirou, admitindo que a dedução de Klein era muito plausível. Assim, você não precisa fazer nada. Tudo o que precisa fazer é esperar pacientemente que suas memórias retornem, concluiu Klein ao consolar Sr. Azik. Azik inconscientemente acenou com a bengala antes de ficar imóvel, como uma escultura esculpida em mármore. Depois de muito tempo, ele olhou para longe e respondeu, talvez eu só recupere completamente minha memória quando esta vida estiver chegando ao fim. Eu não quero esperar tanto tempo. Quero ter tempo de sobra para entender e me libertar desse destino. Portanto, tenho que ser mais proativo na busca pelo meu passado, para acionar minhas memórias um pouco de cada vez. Eu tenho que recuperar minhas memórias de antes da hora de sua hipótese. Esperar só me faria repetir o ciclo. De fato, é a melhor escolha que podemos tomar. Klein não o aconselhou contra. Em vez disso, ele perguntou, Senhor Azik, posso pedir sua ajuda em algo trivial, além de encontrar o criminoso que pegou o crânio do seu filho e tornou meu destino desarmônico? Azik assentiu levemente. O que você precisa que eu faça? Klein organizou suas palavras e disse, espero que você possa ir para uma cidade entre 2 e 5 horas de distância de Tingen de carruagem na próxima semana ou na semana seguinte. Preciso que você cause um incidente paranormal, algo que não faça mal a ninguém.
A julgar pela maneira como você tentou procurar o criminoso usando a conexão da sua linhagem, acredito que você é bastante adepto no campo das almas mortas. Sem problema, prometeu a Zeke sem hesitar. Ele não perguntou a Klein por que ele havia pedido algo assim. Ao mesmo tempo, ele tacitamente confirmou a conjectura de Klein sobre seus poderes. Obrigado. Isso é muito importante para mim. Além disso, você só pode escolher um seguidor da deusa da noite eterna quando estiver escolhendo um alvo. E também, não deixe pistas para trás, instruiu Klein. Somente através desse método o incidente poderia ser transmitido aos falcões noturnos de Tingen. Somente então ele poderia se juntar à equipe na missão e sugerir o uso do artefato selado 30782, e só então ele poderia extrair o sangue divino do artefato selado para criar charmes do Sol Ardente. Esse era o item mais poderoso que ele poderia obter no momento. Sob a suposição de que o culpado que vivia na casa de Chaminé Vermelha não havia deixado Tingen e que Klein continuaria investigando, ele tinha que fazer o possível para se tornar mais poderoso. Sim, de acordo com as informações que obtive, roubar um pouco de seus poderes não danificaria o 30782. No máximo, apenas aumentaria o tempo necessário para purificar. Isto é para a segurança e estabilidade da cidade de Tingen. Klein tentou justificar suas ações interiormente. A Zeke não se importava com seus motivos. Ele assentiu. Vou lhe dizer o nome da cidade e o tempo estimado com antecedência para que você possa se preparar. Ufa! Klein deu um suspiro de alívio. Ele achava que essa viagem à cidade de Lamud não havia sido uma viagem perdida. Embora eles apenas tivessem conseguido desvendar a camada mais externa dos mistérios que cercavam o Senhor, Azik tivessem muito mais a descobrir, ele conseguiu ao menos conquistar a amizade de Azik, um aliado confiável em sua busca pelo culpado nos bastidores. Às 11h30 da noite, Klein voltou à rua Narciso número 2, faminto e cansado. Em pensar que Sr. Azik não me levou para jantar. Ai ai! Ele não estaria com vontade de jantar de qualquer maneira, murmurou Klein quando abriu a porta. A casa não estava tão escura quanto esperava. Uma elegante lâmpada a gás emitia silenciosamente sua luz, iluminando calorosamente a sala de estar. Benson estava sentado sozinho no sofá com um livro, coberto por um cobertor. Quando viu a porta se abrir, Benson estava prestes a falar quando bocejou. Ele não teve escolha a não ser cobrir a boca. Klein fechou a porta e sorriu, brincando. Fui à cidade de Lamud com o Sr. Azik. Há um castelo abandonado com uma longa história por lá. Benson foi imediatamente informado enquanto ria. Uma noite sem lua, um castelo abandonado por milênios, um ambiente frio e assustador, juntamente com uma equipe arqueológica de 2 homens. Esta é a receita perfeita para a abertura de uma novel de história paranormal. O que aconteceu hoje pode ser classificado como paranormal. De repente, Klein lembrou a estranha porta que Sr. Azik conjurou e os gritos de um bebê. Ele disse, ainda com medo persistente. Parecia mesmo um pouco assim por lá. Benson bocejou novamente antes de fechar o livro e dizer, eu preciso dormir. Desde que comecei a estudar e ler literatura clássica, a qualidade do meu sono se tornou especialmente boa. Klein riu para si mesmo, lembrando de repente algo que a sorta justiça havia mencionado. Ele disse, baixando a voz, Benson, você sabe que minha empresa tem conexões com a polícia do condado de Ava. Ouvi recentemente notícias de Baclum de que o rei, o primeiro-ministro, outros ministros e membros do parlamento estão todos cansados de um governo ineficiente. Eles querem pressionar por uma reforma e selecionar talentos para assumir posições no governo com base em um exame aberto, assim como os exames de admissão das universidades. Benson ficou perplexo no começo, depois seus olhos brilharam quando perguntou, um exame aberto? Sim. Enquanto você passar no exame, poderá se tornar um funcionário público em uma das divisões do governo. Meu palpite é que o conteúdo do exame será modelado com base nos exames de admissão das universidades, literatura, clássicos, matemática e lógica, bem como o entendimento básico da lei. Klein aproveitou esta oportunidade para incluir sua opinião. Ele continuou, Benson, isso deve ser mantido em sigilo, e não coloque muita esperança nisso. Ninguém sabe se será aprovado pela Câmara dos Lordes e Câmara do Povo ou não. Vou manter isso em mente. Entendo que tudo o que preciso fazer é estudar muito. Benson sorriu e comentou, eu já estudaria muito independente dessa mudança. Vou tentar o meu melhor para me libertar de minha circunstância atual e encontrar um emprego melhor. Aprender,
Essa é a maior diferença entre um humano e um babuíno de cabelos encaracolados. Não. Pesquisas sugerem que os babuínos têm níveis decentes de QI e um certo nível de habilidades de aprendizado. Klein brincou silenciosamente e olhou enquanto Benson se dirigia ao segundo andar. Depois disso, ele sorriu e esfregou o estômago enquanto caminhava em direção à cozinha. Ele encontrou as sobras e o frango que Benson e Melissa deixaram especialmente para ele. Klein relaxou e começou a preparar seu jantar tardio. Era tarde da noite agora, e a maioria das pessoas já tinha ido para a cama. Ele era o único ainda acordado, respirando o ar frio com aromas mistos e movimentos leves. Tudo estava calmo e sereno. Depois de saciado, ele lavou a louça e tomou um banho. Finalmente, Klein voltou para seu quarto e trancou a porta. Ele bocejou, mas manteve-se acordado, pegou a adaga de prata usada nos rituais e selou a sala com uma barreira de espiritualidade. Ele queria adivinhar acima do nevoeiro cinzento se convocar o louco que não pertence a esta época era perigoso ou não. Lord of Mysteries, capítulo 152. Bela tentativa. A névoa cinzenta encheu o ar de uma maneira eternamente imutável, enquanto as estrelas vermelhas ilusórias pairavam ao seu redor a distâncias variadas. Klein estava sentado dentro do imponente palácio que parecia a casa de um gigante enquanto olhava para a visão familiar à sua frente. Depois de alguns segundos, ele desviou o olhar e conjurou uma pele de cabra marrom amarelado em sua frente e então levantou uma caneta para escrever seu encantamento adaptado para o ritual de convocação. Acender uma vela para me representar. Use uma barreira espiritual para criar um ambiente sagrado. Goteje na chama uma gota de óleo essencial de lua cheia, orvalho puro de camomila, pó de flor do sono e outros ingredientes. Nota: não é necessário ser muito específico nesta etapa, porque se trata da convocação de si mesmo. Ponto. Recite o encantamento abaixo. Eu. Em Hermes antigo, Jotun, Dragones ou élfico. Deve ser um grito profundo. Convoco em meu nome, Hermes, o louco que não pertence a esta época, o misterioso soberano acima da névoa cinzenta, o rei do céu e da terra que brande a boa sorte. Depois de revisar 3 vezes, Klein escreveu uma declaração de divinação na parte inferior. Haverá perigo se o ritual acima for realizado fora deste mundo. Ufa! Ele soltou um suspiro, largou a caneta, tirou a corrente de prata da manga e a segurou com sua mão esquerda. O pingente de topázio pendia estavelmente sobre a pele de cabra, apenas a uma pequena distância acima da declaração de divinação. Controlando seus pensamentos, ele entrou em estado de cogitação. Haverá perigo se o ritual acima for realizado fora deste mundo. Haverá perigo se o ritual acima for realizado fora deste mundo. Depois de recitar a declaração 7 vezes, Klein abriu os olhos, que estavam quase pretos, e olhou para o pingente de topázio que girava no sentido anti-horário. Isso significava um resultado negativo. Não haveria perigo. Eu posso tentar então. Klein fez os itens diante dele desaparecerem, então ampliou sua espiritualidade para se envolver e simulou a sensação de queda. Quando voltou para o quarto, devido ao fato de ter selado a sala inteira com uma barreira de espiritualidade, Klein imediatamente organizou a escrivaninha e colocou uma vela com aroma de menta bem no meio. Ele pressionou levemente o pavio da vela, esfregando-o com espiritualidade para causar atrito e acender a vela. Sob a fraca luz tremeluzente, Klein pingou os óleos essenciais, extratos e pó de ervas correspondentes na chama. Uma fragrância suave de repente encheu o ar, e a sala alternou entre brilho e escuridão. Dando 2 passos para trás, Klein olhou para a vela que representava a si mesmo e gritou em Jotun. Eu. Então, ele mudou para Hermes. Convoco em meu nome, o louco que não pertence a esta época, o misterioso soberano acima da névoa cinzenta, o rei do céu e da terra que brande a boa sorte. No momento em que terminou de falar, ele sentiu a tremeluzente luz da vela repentinamente dançar com vigor e produzir um vórtice com a fragrância circundante. Isso absorveu sua espiritualidade a uma velocidade insana. Flor do sono, uma erva que pertence à lua vermelha, por favor, conceda seus poderes ao meu encantamento. Klein suportou o desconforto causado por ter sua espiritualidade drenada e terminou de recitar o encantamento. Então, ele viu a luz da vela parar de tremer. Ela estava agora manchada com um brilho cinza, que se estendia até o tamanho aproximado de uma palma. Eu não convoquei nada. Ah, certo. Talvez eu precise responder acima do nevoeiro cinzento? É realmente bem problemático chamar a mim mesmo, murmurou Klein, massageando sua dolorida testa. Ele se acalmou, e deu 4 passos no sentido anti-horário antes de chegar novamente acima do nevoeiro cinzento.
Ele viu que havia uma luz ondulante acima do assento da honra na mesa antiga, que emanava do símbolo estranho no encosto da cadeira correspondente. O estranho símbolo, que era composto de um olho sem pupila, um símbolo que representava sigilo, com linhas distorcidas que representavam mudança. Tudo que Klein fez foi estender a mão para alcançá-la quando imediatamente ouviu: "Eu, o louco que não pertence a esta época, o misterioso soberano acima da névoa cinzenta, o rei do céu e da terra que brande a boa sorte." Então, ele viu a espiritualidade crescente combinada com uma luz ondulante que se transformou em uma porta ilusória, mas sem forma. A porta tremeu como se quisesse ser aberta. Klein imediatamente se sentiu inspirado e com muita vontade de a ver sendo aberta. Quase instantaneamente, a névoa sem limites e o palácio elevado foram atraídos para a frente. Houve algumas ondulações quase imperceptíveis. As ondulações subiram em direção à porta ilusória e sem forma. Mas, não importa o quanto Klein a empurrasse, a porta não podia ser aberta. Todo o movimento resultou em um silêncio mortal. A porta da invocação ainda não tomou forma? Klein controlou sua vontade e franziu as sobrancelhas enquanto analisava o motivo pelo qual havia falhado. Ele havia casualmente nomeado a porta da invocação. Me falta espiritualidade, então não posso formar uma porta de convocação completa. Quando avançar para a sequência 8 palhaço e passar pela perigosa fase inicial, posso tentar outra vez. Talvez não seja um problema até lá. Klein assentiu levemente e compreendeu o que havia acontecido. Esse experimento deu a ele motivação. Ele se sentiu animado porque foi a primeira vez que recebeu algum tipo de resposta do misterioso espaço acima do nevoeiro cinzento, além do incidente em que havia adivinhado. Sobre o eterno sol ardente. Chegará o dia em que eu vou entender todos os segredos daqui, declarou Klein entusiasmado em seu coração. Ele então simulou rapidamente uma descida da neblina sem limites depois de se envolver em sua espiritualidade. Klein apagou rapidamente a vela depois que voltou para o quarto. Ele finalizou o ritual e limpou a escrivaninha de estudo antes de remover a barreira espiritual. De repente, uma rajada de vento soprou e ele bocejou. Ele caiu na cama, cobriu-se com um cobertor e rapidamente adormeceu. No sonho nebuloso que se seguiu, Klein acordou abruptamente e percebeu que estava sentado na sala de sua casa e estava segurando o jornal honesto da cidade de Tingen. Não me diga que o capitão está aqui de novo? Ele ficou atordoado ao olhar pela janela, encontrando Mor no meio de sua irritação. Com um rangido, a porta se abriu. Dan entrou devagar, usando seu blusão preto que ia além dos joelhos e segurando uma bengala e um cachimbo. Ele ainda estava usando sua cartola preta e, por baixo, seus profundos olhos cinzas podiam ser vistos. Dan foi até a sala e sentou-se no sofá de assento único. Ele cruzou a perna direita sobre a esquerda. Ele largou a bengala, tirou o chapéu e se inclinou para trás, e ficou sentado em silêncio, olhando para Klein como se estivesse pensando. Capitão, o que você está tentando fazer hoje? Klein ficou pasmo. Para não expor que sabia que era um sonho, ele fingiu não ser afetado por ele e continuou a ler o jornal. 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos. Ele levantou a cabeça para olhar para Dan, que estava sentado à sua frente. Ele descobriu que o capitão ainda estava sentado lá em silêncio, o olhando profundamente. 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Klein folheou o jornal várias vezes, olhando Dan pelo canto dos olhos, e notou que o homem ainda o olhava silenciosamente, pensando profundamente. Capitão, você está me deixando muito desconfortável. Klein não conseguia mais ficar sentado em paz. Ele dobrou o jornal e o colocou de lado. Ele assentiu e sorriu para Dan. Então, foi à cozinha pegar um pedaço de pano e começou a limpar a mesa de jantar e a mesa de café. Capitão, olha, meu sonho é tão simples, tão comum, tão chato. Não há nada que vale a pena observar. Apresse-se e vá embora. Por que você não finge ser um fantasma e eu vou fingir ter medo? Então você pode completar sua conquista como um pesadelo. Ele orou em silêncio e levantou a cabeça, mas tudo o que viu foram os profundos olhos cinzentos de Dan que ainda estavam em profunda reflexão. Sob um olhar tão calmo e constante, Klein limpou todos os móveis e também seu quarto. Ele estava tão exausto em seu sonho. O que mais o desgastou foi Dan Smith, que o observava em silêncio, pensando profundamente. Klein não fazia ideia de quanto tempo havia passado enquanto se ocupava até finalmente ver seu capitão descruzar as pernas e se levantar. Então, ele pegou sua bengala, colocou o chapéu e passou pela porta. Klein prendeu a respiração e observou Dan sair de casa.
Ele não pôde deixar de levantar a mão direita para se despedir. Ufa! Quando tudo voltou ao normal, Klein deixou escapar um suspiro de alívio. Isso realmente foi um pesadelo. Pensou ele consigo mesmo, preocupado demais para chorar. Backlund, região oeste, loja de departamento Philip. A Philip era uma das principais lojas de departamento do Reino Loen. Só era aberta para nobres e pessoas ricas que estavam qualificadas para serem membros. Havia sempre carruagens de luxo estacionadas do lado de fora com diferentes emblemas gravados. Além de ser um local seguro para compras, também se tornou um local social popular devido à restrição rigorosa de seus membros. Audrey trouxe sua criada, Anne, e sua Golden Retriever, Suzy. Sob o comando de uma atendente ansiosamente atenta, ela desceu da carruagem e atravessou a entrada. Ao longo do caminho, ela viu filhas de viscondes, condessas ou donzelas com pais de alto status social. Ela manteve sua elegância e os cumprimentou graciosamente. Ela se comunicou com diferentes nobres sobre diferentes temas. Por exemplo, quando lidava com uma condessa em particular, elogiava os acessórios do vestido dela e, quando cumprimentava uma baronesa em particular, elogiava o excelente desempenho do marido da baronesa na Câmara dos Lordes. Audrey não era boa nisso anteriormente, ela era muito teimosa e muito arrogante. Mas agora, ela nem precisava se esforçar muito para responder perfeitamente. Aos olhos de um espectador, a maioria das emoções e pensamentos das nobres estavam escritas em seus rostos. Chegando ao segundo andar, Audrey foi em direção em uma loja que vendia vestidos prontos. A atendente na loja era uma pequena donzela. Ela usava um vestido preto e branco e tinha cabelos loiros na altura dos ombros. Ela era a árbitra, Childerecha. Audrey olhou para Suzy sem mudar sua expressão facial. O cachorro entendeu o que seu dono queria dizer imediatamente e correu para outro balcão. Sua criada, Anne, foi atrás de Suzy para tentar arrastá-la de volta. Muito bom! Audrey elogiou interiormente e caminhou até o lado de Childerecha, fingindo olhar para a variedade de vestidos. Por que você combinou de me encontrar aqui? Perguntou Chil com um sussurro enquanto apresentava os vestidos em voz alta. Sua voz era suave, como a de uma criança. Onde está o atendente original? Perguntou Audrey em resposta, em vez de responder. Chil olhou em volta e disse, eu a convenci. Ela ficou feliz em poder descansar pela manhã. Audrey olhou para os diferentes vestidos estilizados enquanto pegava um pedaço de papel cuidadosamente dobrado de dentro de sua bolsa de couro de cordeiro e o passava secretamente para Chil. O contra-almirante Furacão, Quilangos, entrou furtivamente em Backlund. Este é seu retrato. Espero que você possa encontrá-lo para mim. Ah, mas não o alerte. Chil recebeu o pedaço de papel e o desdobrou para dar uma rápida olhada. Ela viu que era um retrato realista de um homem na casa dos 30 que tinha um queixo largo e único. Uma vez fui constantemente elogiado pelo meu professor de arte. Audrey lançou um olhar para Chil e levantou a cabeça. Ela acrescentou, o reino oferece uma recompensa de 10.000 libras por Quilangos. Se ele fosse preso, mesmo a pessoa que apenas fornecesse pistas seria definitivamente recompensada com algumas centenas de libras. Assim que terminou sua frase, ela viu os olhos de Chil brilharem de alegria, como ela esperava. Lord of Mysteries, capítulo 153. Ato final de lançamento da fundação. Uma mandíbula larga e única, cabelos em um coque como de um cavaleiro antigo, olhos com a intenção de um sorriso gelado. Childerecha estava meio sentada de maneira desleixada no sofá enquanto examinava o retrato que Audrey havia entregado a ela. Em seus olhos, o homem poderia muito bem ser uma pilha de dinheiro vivo e ambulante. Depois de memorizar a aparência do grande pirata Quilangos, ela leu a descrição escrita na parte inferior da página. Cabelo castanho, olhos verdes escuros. O retrato só pode ser usado como referência geral, pois o alvo possui a capacidade de se transformar em outra pessoa. Não se sabe quanto tempo ele pode manter a transformação. O retrato pode ser usado apenas como referência. O alvo possui a capacidade de se transformar em outra pessoa. Apenas como referência, se transforma em outra pessoa. Então por que gastei tanto tempo memorizando suas características faciais? Chil exibia um olhar atordoado, como se fosse a primeira vez que testemunhava as más intenções que o mundo tinha por ela. Ela olhou para cima e viu Forswell caída languidamente em um sofá em sua frente. Ela parecia estar murmurando para si mesma, não há como procurar por essa pessoa. Não sabemos como ele é.
Tudo o que sabemos é que ele não é de Baclund. Há muitos estrangeiros que entram em Baclund todos os dias. Force tentou se sentar, mas falhou mesmo depois de 3 tentativas. Eu sou apenas uma aprendiz, não um árbitro. Ela fez beicinho enquanto colocava a mão no apoio de braço do sofá, conseguindo finalmente se levantar com sucesso. Essa dama acha que somos profetas? Brincou Force. Shio estava prestes a responder quando percebeu que ainda havia notas de rodapé as quais ainda não havia lido. Ela as recitou suavemente. As formas sugeridas de procura são as seguintes. 1. Quilangos tem um objeto maligno com ele, que precisa devorar a carne, o sangue e a alma de uma pessoa viva a cada 2 dias. Pode-se considerar procurar mendigos desaparecidos. 2. Pesquise as informações de Quilangos minuciosamente e crie um perfil de seus hobbies e comportamentos particulares. 3. Os traços faciais de uma pessoa podem mudar, mas enquanto não receber nenhum treinamento especial, geralmente agirá como ele mesmo, como as coisas que prefere comer, seu jeito de andar, ações que costuma realizar e muitos outros detalhes. Force assentiu enquanto ouvia. Audrey não é a adolescente inocente e ingênua que os rumores sugerem. Ela tem um coração meticuloso e um senso calmo de observação. É mesmo? Perguntou Shio, duvidosa. Ela não esperava uma resposta, e mudou o tópico ao sugerir. Eu ficarei encarregada de coletar as informações. Você pode estabelecer os hobbies e as características únicas daquela pilha de libras de ouro, digo, do almirante? Force abriu os olhos e sacudiu a caixa de aço que continha seus cigarros. Como você pode suportar fazer isso? Como você aguenta que uma autora delicada e sensível faça tal pesquisa, análise e dedução? Shio lançou um olhar para sua boa amiga enquanto exalava um ar de autoridade sem perceber. Há um parágrafo interessante sobre dedução no seu livro Vila Montanha Tempestuosa. Force colocou os ombros para trás e abaixou a cabeça, olhou para a mesa de café e disse, você sabe quanto do meu cabelo eu arranquei, quanto sono perdi, apenas para aquele parágrafo? Ela rapidamente levantou a cabeça e olhou para Shilderecha, depois abaixou a cabeça mais uma vez e resmungou. A vida é curta. Há muitas coisas que precisamos fazer. Por que devemos perder nosso tempo com tarefas domésticas desinteressantes? Isso é bem razoável, Shio quase concordou. Ela lutou muito para manter sua autoridade como árbitro. Então você tem outras maneiras de resolver esse problema? Ela suprimiu a voz, fazendo sua voz infantil parecer mais profunda. Force pensou por quase 20 segundos antes de olhar para ela de repente. Podemos contratar um profissional. Depois que você terminar de coletar as informações sobre o contra-almirante Furacão, podemos apagar o nome e entregar a um excelente detetive, para pedirmos então que ele faça a consolidação e a dedução. Tudo o que precisamos fazer é pagar uma taxa. Por que não pensei nisso? A mente de Shio ficou em branco. Force e Shio se entreolharam sem dizer nada. Quando a atmosfera ficou estranha, ela pigarreou. Faremos então de acordo com sua sugestão. Depois de dizer isso, ela acrescentou rapidamente. A taxa é por sua conta. Rua Oves, Clube de Divinação. Boa tarde, Sr. Moretti. A bonita recepcionista, Angélica, olhou para Clay surpresa. Você raramente vem às sextas-feiras. Exausto de procurar a casa com a chaminé vermelha, Klein sorriu e disse, o destino nunca se repete indefinidamente. Sempre nos traz algumas surpresas. Ele estava na área e o tempo da carruagem que havia alugado expirou. Assim, ele veio tomar uma xícara de chá preto e descansar um pouco. Além disso, isso serviria como os toques finais da fundação. Com a nova experiência no clube de divinação, ele logicamente mencionaria o pedido a Dan Smith. Suas palavras são sempre tão filosóficas, elogiou Angélica. Klein pensou por um momento antes de dizer, ponderando, talvez eu não venha ao clube de divinação com muita frequência no futuro, então você não precisa mais me recomendar a outras pessoas. Ele já havia digerido sua poção, então precisava avançar em direção a um novo objetivo. Por quê? Perguntou Angélica em choque e perplexidade. Você já estabeleceu seu nome no clube. A maioria das pessoas sabe que suas divinações são muito precisas e milagrosas. Na verdade, estávamos pensando em fazer você vir aos domingos como palestrante. Se eu recebesse 1 libra por cada divinação que realizasse, continuaria fazendo isso, independentemente de quão cansado estivesse. Além disso, ainda tenho que investigar as casas com chaminés vermelhas e encontrar o culpado o mais rápido possível. Klein sorriu calorosamente.
Madame, não me convença a ficar, este é o arranjo do destino. Não vou parar de vir ao clube de divinação por completo, mas minhas visitas se tornarão menos frequentes. Ainda pagarei as taxas de associação em dia. Posso ser reembolsado por isso de qualquer maneira. Virei ocasionalmente para monitorar o local, acrescentou Klein em seu coração. Que pena. Espero que você esteja no clube quando eu precisar de ajuda. Angélica suspirou. Ela percebeu que isso não era tão surpreendente quanto imaginava após o susto inicial ter passado. Talvez um vidente milagroso que ainda respeite o destino não seja alguém que possa ser retido por um simples clube em Tingen. Angélica sorriu, como se estivesse pensando em alguma coisa. Chá preto de Cibe? Sim. Klein retribuiu um sorriso. Ele ficou cerca de 20 minutos no clube, passando o tempo descansando e tomando seu chá preto antes de sair. Ele pegou uma carruagem pública de volta à Rua Narciso. Ao entrar em casa, ele abriu a caixa de correio por hábito e viu que havia uma carta colocada lá dentro não havia muito tempo. Klein abriu a carta e percebeu que era do Sr. Azik. Vou para a cidade de Morse no domingo e voltarei na quarta-feira. A maioria dos cidadãos da cidade de Morse acredita na deusa. Ele está indo para lá no domingo, o que significa que, de acordo com o nível usual de eficiência, os falcões noturnos só receberiam as informações na terça ou quarta-feira. Eu conseguirei fazer isso. Em pensar que o Sr. Azik se lembraria do meu pedido. Espero que ele se lembre de não fazer isso pessoalmente. Convocar um espírito e fazer algo assustador seria suficiente. Klein assentiu levemente e então liberou sua espiritualidade, queimando a carta com atrito. Ele sacudiu a mão, transformando as chamas em cinzas, permitindo que caíssem lentamente no chão. Sábado à tarde. Klein estava usando seu blusão preto e chapéu, com a bengala na mão enquanto entrava lentamente na companhia de segurança Blacktor. Depois de cumprimentar Rosanne, ele olhou para a divisória e notou que o escritório do capitão estava aberto. Ele intencionalmente falou mais alto. Ontem, vi uma garota que se parecia com você no clube de divinação. Sério? Perguntou Rosanne, seu interesse despertado. Klein assentiu sem sinceridade. Sim, de fato, pensei que ela fosse sua irmã. Sinto muito ter que decepcioná-lo, mas não tenho irmãs, nem primas. Rosanne riu. Você se lembra do nome dela? Não, por que lembraria o nome dela? Klein sorriu. Olhar para ela era exatamente como olhar para você. Posso considerar isso como um elogio? Rosanne era uma garota tagarela que nunca precisou de outras pessoas para iniciar uma conversa, e perguntou por sua própria vontade. Klein, eu diria que você está ganhando bastante com o clube de divinação? Como um verdadeiro vidente, suas habilidades estão muito além daqueles que consideram isso um hobby. Ainda seríamos bons colegas se você não mencionasse isso. Klein tossiu. Um vidente precisa respeitar o destino. Não podemos usar a divinação para pedir privilégios anormais. Você está deduzindo sua própria máxima para um vidente? Perguntou Rosanne por curiosidade. Sim, respondeu Klein francamente. Depois de uma breve conversa, Klein se despediu de Rosanne, pegou seu chapéu e caminhou em direção à divisória. Toque! 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 Ele olhou para Dan Smith, que estava bebendo seu café, e bateu na porta aberta. Entre, por favor. Dan olhou para Klein e ajustou sua postura imediatamente. Klein já havia sondado o capitão nos últimos 2 dias. Ele confirmou que Dan Smith não havia mencionado sobre o método de atuação enquanto experimentava, e também era claro que ele era bastante cauteloso com os superiores da igreja. Assim, ele fechou a porta, sentou-se em frente a Dan e disse com uma expressão séria, mas um pouco animada. Capitão, acredito que compreendi completamente a poção vidente. Desejo fazer uma solicitação especial. Lord of Mysteries, capítulo 154. Compartilhando experiência. Enquanto olhava nos olhos de Klein, Dan respirou fundo e se recostou. Então, ele exalou lentamente e disse, você tem certeza? Houve pequenas alterações em sua expressão facial. Ele parecia estar bem preparado para o pedido especial, mas não esperava que fosse tão cedo. Capitão, por que você parece aliviado? Klein não escondeu o sorriso ao dizer, tenho certeza, capitão. Quando se domina completamente a poção, sentirá uma sensação muito mágica e especial. Não terá dúvidas de ter dominado totalmente a poção. Sensação mágica especial. Dan murmurou essas palavras suavemente e lentamente franziu as sobrancelhas.
O capitão avançou 2 vezes sem digerir completamente a poção? Claro, se ele não soubesse sobre o método de atuação, seria difícil digerir completamente. Ele deve ter usado um período de tempo prolongado para dominá-la e estava subconscientemente agindo para minimizar o risco de perder o controle. Pobre capitão, Klein calmamente olhou para Dan Smith, mas não falou nem disse mais nada para permitir que Dan pensasse com cuidado. Depois de quase 1 minuto, os olhos profundos de Dan refletiram a figura de Klein mais uma vez. Ele pesou suas palavras antes de dizer, talvez fosse melhor esperar mais 1 ano. O que o capitão quer dizer é que esperar mais 1 ano a tornaria menos notável. Com o exemplo que Madame Dali deixou, os superiores não prestariam muita atenção em mim. No máximo, eu só seria colocado em uma lista para observação, pensou Klein antes de responder com franqueza. No começo, eu queria esperar até o próximo ano para enviar meu pedido especial. Afinal, há muitas coisas que preciso dominar. Por exemplo, minhas habilidades de combate são apenas de iniciante. Mas, capitão, você não acha que passamos por muitas coincidências nos últimos 2 meses? Estávamos perseguindo os sequestradores quando encontramos o caderno Antigonus na sala oposta. O envio do artefato selado 2-049 foi atrasado, mas Rei Bieber não deixou Tingen e tentou digerir a energia no porto. Fui a um banquete de aniversário e desencadeei o incidente de Annas Vincent. Fui investigar na biblioteca e encontrei um membro da Ordem Aurora. Não sei o que essas coincidências significam, mas me sinto inseguro. É por isso que quero me aperfeiçoar da melhor maneira possível. Klein aproveitou a oportunidade para falar sobre o manipulador nos bastidores. Era algo que ele havia planejado incluir em sua agenda, mas sem expor sua singularidade, ele mencionaria aos falcões noturnos para fazê-los procurar por mais pistas de diferentes ângulos. O que ele disse anteriormente só levaria os outros falcões noturnos a concluir que Klein tinha uma mente perspicaz e era bom em organizar seus pensamentos. No momento em que Klein disse a palavra mais, o corpo de Dan se inclinou para a frente. No final, ele colocou os dedos na frente da boca. Ele fixou o olhar e permaneceu quieto, aparentemente pensando no que Klein havia dito. Depois de um tempo, Dan levantou a cabeça e disse com uma voz suave e profunda, muito perceptivo. Talvez haja realmente algo à espreita nas profundezas da escuridão. Sem esperar Klein falar, ele instruiu, você pode enviar o pedido especial. Tudo bem. Klein levantou o canto dos lábios quando respondeu. Ele se levantou com um sorriso e caminhou em direção à porta. Como esperado, ele ouviu uma familiar observação adicional. Espere, chamou Dan. Ele pesou as palavras e disse, tome cuidado com a escolha de suas palavras. Não se preocupe, capitão. Coloco mais importância neste assunto que você. Klein assentiu com um sorriso. A princípio, ele pensou que Dan proporia que eles evitassem a Catedral Sagrada e, em vez disso, avançasse para a sequência 8 em segredo. Então eles poderiam passar pelo procedimento normal após 3 anos. No entanto, depois de refletir sobre isso, ele percebeu que era impossível. Independentemente de se tratar de um pedido especial ou de um pedido normal, a pessoa que iria avançar ainda tinha que ser investigada pela Catedral Sagrada. A única diferença era que um método era relativamente simples e o outro era mais complicado. Se tivesse se tornado sequência 8 em segredo, isso poderia colocar todos os falcões noturnos de Tingen em apuros. Já que Klein havia terminado suas aulas de misticismo, ele não tinha pressa para ir ao subterrâneo. Ele caminhou até o escritório de funcionários ao lado depois de deixar o escritório do capitão. Ele encontrou um homem e uma mulher sentados no escritório. O homem estava na casa dos 30 e a mulher à casa dos 20. Eles eram os 2 membros recém-adicionados. Eles ficaram surpresos quando Klein entrou, depois sorriram e acenaram em cumprimento. Eles estavam curiosos e admirados com os Beyonders com os quais trabalhavam. Klein não conversou com eles, ele encontrou uma mesa vazia e começou a escrever um rascunho para o pedido especial. Como já tinha um rascunho na cabeça, levou apenas 10 minutos para concluir seu trabalho inicial. Depois de ler algumas vezes e alterar partes, ele se sentou diante da máquina de escrever a Kerson modelo 1346 e começou a digitar seu rascunho em um documento. Ouvindo o toque do teclado, os 2 novos funcionários trocaram olhares e se levantaram simultaneamente. Eles deixaram o escritório e foram ao salão de recepção conversar com Rosanne, permitindo que Klein tivesse um pouco de privacidade. Muito cuidado e plenamente consciente da necessidade de manter sigilo, Klein olhou de relance para as figuras enquanto as elogiava.
Ele se concentrou em seu trabalho novamente e continuou digitando na máquina de escrever. No momento em que completaria seu pedido especial, Leonard Mitchell saiu do banheiro. Ele olhou em volta enquanto abotoava a camisa. Havia uma beleza desenfreada em seus cabelos bagunçados. Que relatório você está escrevendo? Olhando ao redor do escritório, Leonard se recostou no batente da porta com a ponta do pé direito para se equilibrar e as mãos enfiadas nos bolsos. Seus olhos verdes examinaram Klein com interesse. Klein digitou a última palavra e o último sinal de pontuação. Ele então virou a cabeça e sorriu. Pedido especial. Pedido especial? Perguntou Leonard, intrigado. Klein pegou o papel e deu uma lida por cima. Ele explicou casualmente. Um pedido especial para avançar para a sequência 8. Cough. 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 Leonard de repente tossiu vigorosamente. Se acalmando, ele perguntou, já digeriu? Mano, você sabe bastante. Klein segurou seu pedido especial e caminhou até Leonard. Ele levantou uma sobrancelha e disse, sim. Então, o olhou nos olhos e acrescentou baixinho com uma risada. Lembro que alguém uma vez me disse que existem pessoas especiais, pessoas que podem fazer coisas que outras não podem. Como eu. Como você. Leonard ficou de repente sem palavras. Ele só conseguiu mudar sua postura e tirar as mãos dos bolsos para cruzar os braços na frente do peito. Ele abriu a boca e finalmente organizou suas palavras. Ele perguntou em voz baixa, você não acha que é muito arriscado? Como ele já sabia sobre a digestão, ele definitivamente entende que meu avanço não corre risco de perder o controle. Está se referindo à atenção dos superiores da igreja? Klein explicou, enquanto pensava. Leonard, você se lembra da primeira tarefa em que trabalhamos juntos? Estávamos apenas rastreando sequestradores, mas percebemos que o quarto ao lado tinha pistas sobre o caderno da família Antigonus. Ele repetiu o que havia mencionado a Dan mais uma vez. A expressão de Leonard ficou pesada e ele assentiu levemente. Ele murmurou para si mesmo, talvez eu tenha que me apressar. Assim que terminou, ele de repente olhou para Klein e deu um sorriso ao dizer, você não vai compartilhar sua experiência conosco? A experiência de dominar rapidamente uma poção e evitar o risco de perder o controle. Esse cara com certeza consegue colocar uma fachada rapidamente. Klein sorriu e respondeu, estou mais do que disposto. Ele estava planejando aproveitar a oportunidade para mencionar hoje a seus companheiros de equipe sobre como minimizar o risco de perder o controle. É claro que, para manter sua segurança pessoal, não podia dizer isso tão diretamente quanto fez com Dan Smith. No máximo, poderia descrever a ideia vagamente, de uma maneira que não alertaria ninguém que fosse enviado pelos superiores. Então vamos fazer isso agora. Leonard impacientemente arrastou Klein para a sala de recreação dos falcões noturnos. Naquele exato momento, Fora Royale, que estava em turno no portão Shanice, Fry, Kenley e Seacatron estavam jogando cartas. Pessoal. Leonard bateu na porta entreaberta e falou como se estivesse recitando um poema. Deixe-me apresentar esse homem ao meu lado, Sr. Klein Moretti, que dominou totalmente sua poção em 1 mês e meio. Esse cara é tão dramático. De repente, Klein se sentiu constrangido. O quê? Até Seacatron, a autora que não era famosa e mal vendeu livros, inclinou a cabeça para o lado como se estivesse testando sua capacidade auditiva. Leonard, não brinque assim. Você está sempre exagerando as coisas. Kenley cobriu suas cartas, perdido. Fry segurou suas cartas enquanto olhava para Klein. Ele ficou quieto por um tempo e disse, você tem certeza de que já dominou completamente a poção? Sim. Klein podia sentir sua preocupação, então assentiu com confiança. Houve um sinal óbvio. O quê? É sério? Kenley gritou uma resposta atrasada e se levantou. Leonard riu e apontou para o papel nas mãos de Klein enquanto dizia, este é o pedido especial que ele vai enviar. O pedido especial para avançar para a sequência 8. Como você fez isso? Seacatron tinha muitas perguntas, mas só expressou a que mais a preocupava depois de respirar fundo. Ela normalmente era quieta e elegante, mas agora tinha uma paixão ardente nos olhos que não podia ser suprimida. Klein encontrou uma cadeira e se sentou. Ele abaixou a voz e respondeu, encontrei inspiração na máxima dos espreitador de mistérios. Faça como quiser, mas não faça mal, Leonard complementou. Isso.
De acordo com nossas informações confidenciais, seguir essa máxima dá aos espreitadores de mistérios menor probabilidade de perder o controle. Klein explicou o que havia aprendido com o velho Neil. Depois disso, com o exemplo da Madame Dali, obtive melhor compreensão do processo. Médium espiritual Dali? Perguntou Kenda em resposta, esperando obter confirmação. Sim. Madame Dali já entregou um pedido especial no passado. Ela só precisou de 2 anos para se tornar uma médium espiritual de coletor de cadáveres. Uma vez ela disse ao velho Neil que queria ser uma verdadeira médium espiritual, explicou Klein em detalhes. Com a experiência que ganhei no clube de divinação e o feedback correspondente que recebi, gradualmente concluí meus princípios de vidente. Então segui rigorosamente e tentei me tornar um verdadeiro vidente. Quando fiz, percebi que a velocidade com que dominava a poção se tornava mais rápida. Enquanto ouviam as palavras de Klein, Fry, Seeca e o resto pensaram profundamente. Até Leonard fingiu estar pensando. Vou entregar meu pedido especial. Klein acenou com o papel em suas mãos. Se tiverem algum problema, me perguntem em particular. Tudo bem, respondeu Fry friamente com um aceno de cabeça. Klein saiu da sala de recreação e bateu na porta do escritório do capitão novamente. Ele se sentou em frente a Dan, depois pegou uma caneta e uma almofada de carimbo. Ele assinou e carimbou com sua impressão digital. Capitão, este é meu pedido especial. Depois disso, ele passou o papel para Dan com as 2 mãos. Dan leu atentamente e abaixou o papel. Vou enviá-lo à Catedral Sagrada o mais rápido possível. Você deve se preparar para ser examinado. Talvez na próxima semana ou na semana seguinte. Tudo bem. Klein respirou fundo e assentiu seriamente. Ele se levantou, saiu do escritório do capitão e fechou a porta. Durante o processo, ele pensou na solicitação que havia enviado. Houve um pensamento que surgiu em sua cabeça. Me pergunto que tipo de teste será. Lord of Mysteries, capítulo 155. Reunião urgente. Depois de se recompor, Klein desceu ao subterrâneo, caminhou até o portão Chanis e bateu na porta da sala de guarda. Dentro, Royale Hayden já havia empacotado seus pertences pessoais. Ela ajeitou os cabelos e levantou quando viu a pessoa assumindo seu turno. Depois de cumprimentar um ao outro com um aceno de cabeça, Klein de repente disse: tive algum sucesso ao dominar minha poção e compartilhei minhas experiências com Fry e o resto. Você pode perguntar a ele sobre isso. Royale, que normalmente não tinha muita expressão, olhou para Klein com um pouco de choque. Seus lábios tremeram um pouco quando disse: tudo bem, madame, vamos torcer para que você ainda consiga manter a calma durante algum tempo. Já há um monte de pessoas atordoadas sentadas na sala de recreação. Klein riu e chegou atrás da mesa, pegando habilmente a lata que Dan Smith usava para armazenar seu café fermo. Depois de fazer uma xícara de um aromático café, Klein se sentou e relaxou. Ele olhou para o corredor solitário e permitiu que seus pensamentos vagassem livremente. Vamos torcer para que a missão do Sr. Azik seja bem-sucedida e que ele não deixe nenhuma pista. Bem, mesmo que haja pistas, posso apenas fingir que não as notei. Me pergunto onde o emblema mutado do Sol Sagrado asterisco está selado atrás do portão Chanis? Como não possui características vivas, só precisa de um pouco de espaço. Pensando nisso, nunca estive na parte de dentro do portão Chanis. Nem sei ao certo como é por dentro. Para poder manter os estranhos artefatos selados de variados tamanhos em segurança e manter a vigilância, deve ser bastante especial. Por exemplo, as cinzas de Santa Selena? Muitos pensamentos passaram pela cabeça de Klein e ele de repente ouviu passos urgentes. Ele se concentrou, lançou um olhar para a porta e viu o velho Neil, vestindo sua túnica preta clássica, aparecer no corredor com um tapete preto nas mãos. Ele entrou na sala de guarda e não disse nada, mas observou Klein minuciosamente. Sr. Neil, aconteceu alguma coisa? Klein soltou uma risada seca e tomou um gole de seu aromático café. Velho Neil o avaliou e suspirou. E pensar que você encontraria inspiração na máxima dos espreitadores de mistérios em Dali. Tenho que louvar a deusa. Também tenho que agradecer por seus ensinamentos. Respondeu Klein com toda a seriedade. Velho Neil puxou uma cadeira e se sentou. Ele disse, um pouco deprimido, quão bom seria se fosse 20 anos atrás. Klein manteve o silêncio, pois sabia que velho Neil não podia mais consumir poções por causa de sua idade e saúde, mesmo que tivesse digerido completamente a de agora.
Sob tais circunstâncias, qualquer coisa que dissesse o teria agitado. Meus primeiros pensamentos foram rapidamente ganhar o controle de minha poção com a máxima de espreitador de mistérios, mas lamentavelmente, não estava indo na direção certa. O sucesso de Dali me deu algumas pistas, mas eu já tinha mais de 50 anos e já havia desistido de meus esforços. Eu subconscientemente pensei que o sucesso dela era resultado de sua genialidade e que uma pessoa comum não seria capaz de imitar suas conquistas. Velho Neil massageou as têmporas ao descrever sua decepção. Ele ficou em silêncio por alguns minutos antes de levantar a cabeça. Ele olhou para Klein e disse, é lamentável que só agora eu entendo que perdi nessa idade. Velho Neil deveria ter um fraco entendimento do método de atuação. Ele entendeu imediatamente o que aconteceu depois que compartilhei minhas experiências. Klein o consolou. Não teria feito muita diferença. A igreja não possui a sequência 8 correspondente de espreitador de mistérios. Talvez a catedral sagrada tenha. Não, se tivessem, pelo menos nos diriam seu nome. Também é possível que o mercado clandestino possua, velho Neil murmurou. Ele balançou a cabeça enquanto se levantava. Rindo, ele disse, pelo menos não perdi o controle e vivi com saúde por décadas. Louvado seja a dama. Ele desenhou uma lua carmesim na frente do peito e deixou a sala de guarda com um pouco de desânimo. Ele havia perdido seu visual astuto de sempre. Klein olhou para as costas do velho Neil e de repente soltou um longo suspiro. Ele ficou ainda mais perplexo com o motivo pelo qual os superiores da igreja ocultariam um método de atuação. Klein se recompôs depois de algum tempo, colocando sua atenção nas informações confidenciais dos falcões noturnos à sua frente. Desde que atraiu o jovem da Cidade de Prata para o clube de tarô e descobriu que a Cidade de Prata ainda usava os nomes antigos para muitas coisas, ele achou necessário aprimorar seu conhecimento nessas áreas. Algum tempo depois, ele ouviu outro conjunto de passos, dessa vez eles eram lentos e constantes. Ao mesmo tempo, uma imagem de Dan Smith usando um blusão preto passou por sua mente. Meus sentidos espirituais foram elevados depois de digerir completamente a poção vidente. Klein assentiu em compreensão. Ele viu o capitão alguns segundos depois. Uma carta para você. Dan estendeu o braço direito e sacudiu o pulso, jogando a carta para Klein. Klein ergueu a mão e tentou pegar a carta, mas, seja por seu julgamento ou reação, ele errou. Pará! A carta caiu no chão, deixando a mão direita de Klein estendida desajeitadamente no ar. Sob a atmosfera repentinamente silenciosa, sua mão direita ficou rígida, depois a puxou de volta para a cabeça e fingiu alisar os cabelos. A luz da lâmpada a gás não é brilhante o suficiente, Klein fez casualmente uma declaração superficial. Se curvando, ele pegou a carta, dando um olhar superficial. Sr. Ornassis. É uma carta de Dexter Goderian. Ele balançou a cabeça em compreensão e abriu uma gaveta para pegar um abridor de cartas. De acordo com as regras dos falcões noturnos, se houvesse um destinatário claro e correto, Rosane e o restante dos funcionários entregariam a carta diretamente à pessoa a quem a carta foi endereçada. Se o destinatário fosse um nome anônimo ou desconhecido, seria entregue a Dan. Ele poderia perguntar aos outros ou tomar uma decisão. Klein abriu cuidadosamente a carta e pegou o pedaço de papel dentro. Ele rapidamente desdobrou o pedaço de papel e o leu. Ele percebeu que o médico de asilo, Dexter, estava pedindo uma reunião urgente às 14h de hoje. Ele obteve a fórmula telepata? Ou é sobre outro assunto? Klein levantou a carta na mão e olhou para Dan. Capitão, meu informante, o dos alquimistas da psicologia, deseja me encontrar às 14h. Ele disse mais alguma coisa? Perguntou Dan, como se estivesse esperando por isso. Não. Klein balançou a cabeça. Dan pensou por um momento e depois disse com voz pesada, faça Leonard vigiar o portão Chanis por enquanto. Eu vou com você e me esconderei em algum lugar. Esses pedidos urgentes de reunião podem às vezes ser uma armadilha. Já ouvi falar de muitos incidentes semelhantes. Além disso, se é algo importante, poderemos agir rapidamente. Capitão, você com certeza tem experiência. Sem mencionar que é o capitão mais correto e confiável, sem problemas de memória sempre que temos algo sério para fazer, Klein assentiu imediatamente. Tudo bem, às 14h. Dentro do pequeno campo de tiro número 9 do clube de tiro da rua Zouteland, Klein olhou para o alvo cheio de buracos e depois olhou para o preocupado Dr. Dexter Guderian. O que aconteceu para você procurar os mercenários no barcão de caça com tanta agitação?
Somente assim o chefe do barcão de caça, Urai, entregaria a carta imediatamente à companhia de segurança Blacktor, em vez de esperar Klein ir coletá-la. Daxter observou a expressão e a linguagem corporal de Klein, depois respondeu suavemente. Acho que Rudy Eugen está um pouco anormal recentemente. Rudy Eugen era o paciente do asilo mental que levou Daxter aos alquimistas da psicologia. Que tipo de anormalidades ele exibiu? Klein pressionou o assunto, demonstrando seu profissionalismo. Daxter deu um suspiro de alívio, como se tivesse encontrado um pilar de apoio. Ele disse enquanto deliberava suas palavras. E ele parece ter realmente ficado louco. Realmente enlouqueceu? Perguntou Klein, chocado. Rudy Eugen não havia fingido sua doença e se infiltrou no asilo mental para tentar influenciar os pacientes, a fim de treinar suas habilidades mentais? Ele realmente ficou doente, insanidade genuína? Acho que sim. Daxter estava andando ansiosamente de um lado ao outro. Antes eu podia manter uma conversa normal com ele e receber orientação sobre como usar corretamente meus poderes Beyonder, mas nos últimos dias, sua linha de pensamento e sua condição tornaram-se realmente estranhos. Mal posso me comunicar com ele. Ele era exatamente como meus outros pacientes, apesar de eu ter conseguido obter a fórmula telepata como resultado. Mas não consigo determinar se é real ou falsa. Receio que possam ocorrer algumas mudanças incontroláveis. Não importa. Como um vidente que tem um mundo misterioso acima do nevoeiro cinzento, poderei determinar se é real ou falso. Klein deu um suspiro de alívio antes de franzir as sobrancelhas e perguntar. Ele entrou em contato com alguém antes de ficar anormal? Somente com os pacientes. E eu não posso garantir, no entanto. Não estou no asilo o dia inteiro. Também preciso de tempo para descansar, disse Daxter, sua expressão séria. Klein assentiu, como se fosse algo trivial. Não se preocupe. Vou mandar alguém para protegê-lo em segredo. Você deve descobrir com quem Rudy Eugen entrou em contato o mais rápido possível. Além disso, precisa ter cuidado, ele pode estar te testando. Você também deve relatar isso aos membros dos alquimistas de psicologia e ver como os superiores de sua organização reagem. Tudo bem. Daxter ajeitou seus óculos dourados, recuperando a calma de um espectador. Ele então pegou um pedaço de papel do bolso e entregou a Klein. Esta é a fórmula da poção telepata, mas não posso garantir sua autenticidade. Nós verificaremos. Klein sorriu em resposta. Ele desdobrou o pedaço de papel no local e leu. Ingredientes principais: a glândula pituitária completa de uma salamandra arco-íris madura, 10 ml de líquido espinhal de um coelho Farsman. Ingredientes suplementares: 5 gramas de esporo de castanha, 8 gramas de pó de grama de dente de dragão, 3 pétalas de flores de elfo branco puro, 100 ml de água pura. Excelente, elogiou Klein, dobrando o pedaço de papel e o guardando no bolso interno do smoking. Depois de trocar mais algumas palavras e verificar que as vozes que Daxter ouvia estavam diminuindo, Klein se despediu. Ele foi cautelosamente para o campo de tiro reservado para os falcões noturnos, onde Dan Smith estava esperando. Capitão, o informante me entregou a fórmula telepata para agradecer por ajudá-lo a controlar os efeitos colaterais da poção, mas não pode determinar a autenticidade da poção. Klein entregou o pedaço de papel a Dan com uma expressão séria. Além disso, ele mencionou outra coisa. Dan leu a fórmula enquanto ouvia as preocupações sobre Rudy Eugen. Depois disso, ele assentiu. Atribuirei imediatamente mão de obra para manter o asilo mental sob vigilância. Você não teve treinamento profissional quando se trata desses assuntos e não precisa participar disso. Volte e guarde o portão Chanis. Dito isso, ele olhou para Klein profundamente nos olhos e disse, se levarmos em conta essa fórmula, você não precisará acumular mais méritos. Você pode receber diretamente a poção palhaço depois de passar no exame. Lord of Mysteries, capítulo 156. Melissa que tem uma visão de longo prazo, e estou pagando o dobro pela fórmula palhaço. E tudo isso porque originalmente queria ser recompensado em dobro pelo trabalho que fiz. Esquece, não tenho oportunidade de mencionar que já possuo a fórmula da poção palhaço. Klein respirou fundo e forçou um sorriso, dizendo, espero que possa passar no exame sem problemas. Ele ficou mais do que feliz com a decisão de Dan de continuar a vigiar o portão Chanis. Ele não somente não possuía a capacidade profissional de monitorar e investigar, mas seu combate corpo a corpo estava longe de satisfatório.
Em termos de tiro, ele era considerado decente em comparação com a polícia comum. No entanto, seus companheiros de equipe eram todos Beyonders que tinham seus atributos físicos aprimorados. Mesmo que não fossem todos ao nível de atirador de elite, eram bem próximos. Quanto ao combate corpo a corpo, Klein era apenas um iniciante. Mesmo com um charme do sono, um charme de sonolência e um charme dos sonhos, ele ainda era considerado um Beyonder do tipo suporte. Seria fácil lidar com pessoas comuns, mas estaria em perigo se encontrasse qualquer Beyonder que fosse adepto em combate. Até avançar para a sequência 8, me tornar habilidoso com as técnicas de batalha e dominar um bocado de feitiços, só posso concluir, por conta própria, missões sobrenaturais normais. 1. Se eu roubar com sucesso o poder do artefato selado 3-0782 e criar charmes do sol flamejante, será ainda melhor. Não seria impossível para mim vencer de uma posição desvantajosa, pensou Klein com esperança enquanto voltava lentamente para a companhia de segurança Blacktor. Na manhã seguinte, quando terminou seu turno e deixou o portão Chanis, os falcões noturnos ainda não haviam obtido nenhuma informação útil ao monitorar Rude Eugene. Por enquanto, eles tinham que depositar suas esperanças na investigação interna do informante. Quando voltou para casa, Klein tomou café da manhã em silêncio e se deitou em seu quarto para dormir até o meio-dia. Ele acordou naturalmente, se lavou e caminhou até o primeiro andar, seguindo o cheiro de comida. Melissa está preparando almoço? Klein olhou para Benson, que estava lendo o jornal na sala de estar. Benson abaixou o jornal e disse, sim, ela tem uma visita hoje. Queria que ela conversasse com sua convidada enquanto eu preparava o almoço. Mas ela não confia nas minhas habilidades culinárias e levou a convidada para a cozinha. Que rude. Benson, você conseguiu perceber rapidamente que Melissa detesta suas habilidades culinárias. Klein conteve o desejo de rir e caminhou em direção ao sofá de assento único enquanto perguntava, visita de Melissa? Sim, você deve conhecê-la. Elizabeth, nós a encontramos no banquete de jantar de Selena. Benson se inclinou para trás e continuou a ler seu jornal confortavelmente. Não foi só no banquete de jantar. Ela realmente veio visitar. Klein se virou para a cozinha com uma expressão atordoada. Nesse momento, Melissa saiu carregando alguns pratos e Elizabeth seguiu atrás, também vestindo um avental. Klein, você já acordou? Eu estava pensando em te acordar. Melissa colocou os pratos na mesa de jantar animadamente enquanto dizia, esta é Elizabeth. Você já a conhece. Olá, Klein. O rosto adorável de Elizabeth mostrou um sorriso esplêndido quando ela o cumprimentou. Klein respondeu gentil e educadamente. Depois de se cumprimentarem, Melissa piscou e falou seriamente. Elizabeth nos seguirá para assistência a servos de família de Tingen mais tarde. Eles contratam algumas criadas em casa, então ela tem experiência nisso. Suas opiniões podem ser úteis. Na verdade, já definimos os requisitos para escolher uma criada. Ouça e veja se há algo que precise ser adicionado. Melissa limpou as mãos no avental e tirou um pedaço de papel do bolso das roupas de casa. Ela o abriu e leu em voz alta. 1. Saudável. 2. Trabalhadora e responsável. 3. Boa em cozinhar. 4. Calma, não barulhenta. 5. Background de família simples. 6. Aparência comum. Ela leu os requisitos um por um, enquanto Klein e Benson ficaram boquiabertos com um olhar vago. Eles nunca esperavam que a contratação de uma criada fosse tão problemática. Melissa, você não era contra a ideia de contratar uma criada? Klein subconscientemente perguntou quando sua irmã parou. Melissa apertou os lábios e assentiu solenemente. Sim, eu era contra. Mas como minha oposição foi em vão, pensei que deveríamos fazer isso corretamente. E para podermos fazer isso bem, precisamos estar bem preparados. Alguma coisa que gostariam de adicionar? Não. Klein e Benson balançaram a cabeça em uníssono, fazendo Elizabeth rir. Depois do almoço, os quatro pegaram uma carruagem pública para assistência a servos de família de Tingen, na rua Champagne. Era semelhante às empresas de ajuda doméstica que Klein conhecia em sua vida anterior, mas também um pouco como uma instituição de caridade. Eles registravam as informações pessoais e os requisitos de trabalho de diferentes criadas, para que os clientes pudessem fazer suas seleções com mais facilidade, maximizando as chances de emprego das criadas. Parte do financiamento da organização vinha de organizações de caridade e parte de uma porcentagem do pagamento fornecido pelos empregadores.
Ao entrar na associação, Klein e companhia foram recebidos calorosamente. Uma dama de vestido amarelo claro os levou a alguns sofás. Ela sorriu e perguntou: como posso ajudá-los? Benson, que foi empurrado por seu irmão e irmã, disse: precisamos contratar uma criada. Vocês têm algum requisito? A jovem dama perguntou como de costume. Benson lembrou a falta de fé de seus irmãos em suas habilidades culinárias, enquanto dizia sinceramente: boa em cozinhar, boa em cozinhar. A jovem dama franziu as sobrancelhas e disse: para ser sincera, não há cozinheiras excelentes entre as criadas. Por que não contratam um chefe? Se vocês precisam de uma chefe, temos várias na associação. Não há ninguém que seja boa em cozinhar entre as criadas? Melissa não pôde deixar de interromper quando encontrou um problema, tendo seu plano inicial modificado. A jovem dama assentiu e respondeu afirmativamente: as criadas são filhas de trabalhadores de classe baixa ou meninas dos vilarejos. Elas têm poucas oportunidades de aprender habilidades culinárias. Mesmo após o treinamento simples fornecido pela associação, o máximo que podemos garantir é que a comida não deixará as pessoas doentes. Melissa ficou em silêncio, finalmente percebendo o que significava ter situações superando seus planos. É lamentável. Benson pensou, reorganizando suas palavras, e disse: talvez possamos alterar nossa exigência para uma criada que esteja disposta e capaz de aprender a cozinhar. Nada mal. Benson é perspicaz. Não há necessidade de eu interromper. Klein estava sentado ao lado, segurando sua bengala e chapéu confortavelmente. Sem problema. Durante o treinamento de culinária, anotamos as meninas que tiveram um desempenho extraordinário, respondeu a jovem dama com um sorriso profissional. Algum outro requisito? Sim. Benson sentiu o calor do olhar de Melissa. Ele engoliu saliva e tirou o pedaço de papel do bolso, e então leu os itens um por um. A jovem dama ouviu em silêncio e só respondeu depois de um bom tempo. Primeiro vou checar os registros e recomendar algumas criadas que se encaixam nos critérios. Vocês não precisam decidir imediatamente. Podem escolher de 2 a 4 delas. Então, trarei cada uma para cozinhar para vocês uma vez. Depois disso podem decidir quem empregar. Claro, terão que pagar à associação algumas taxas extras e também terão que preparar seus próprios ingredientes. Tudo bem. Benson dobrou o papel e assentiu educadamente. A jovem dama se levantou e caminhou em direção ao escritório, mas se virou depois de dar 2 passos. Ela sorriu e disse: você pode me emprestar esse papel? Estou preocupada em esquecer algum de seus requisitos. Sem problema. Benson conteve o desejo de rir quando respondeu. Depois de um tempo, a jovem de vestido amarelo pálido saiu com uma pilha de documentos e os entregou a Benson. As informações continham o nome real de cada empregada, data de nascimento, situação familiar, descrição facial, estado de saúde, experiência passada, características relacionadas, salário esperado e outras informações. Aproveitando a oportunidade quando Benson e Melissa estavam lendo as informações, Elizabeth se aproximou de Klein e perguntou suavemente: você não tem nenhum requisito? Sim, mas essa informação não é específica o suficiente, respondeu Klein superficialmente. Elizabeth ficou ainda mais interessada. Como você escolheria? Klein sorriu e apontou para o pêndulo escondido em sua manga esquerda. Divino a melhor pessoa para ser nossa criada, escrevendo uma declaração correspondente sobre cada candidata e eliminando-as uma após a outra. Elizabeth ficou chocada, assentindo vagamente depois de quase 20 segundos. A maneira mais simples e eficaz. Esqueci totalmente que você é. Ela não terminou sua frase já que Melissa, que tinha sentidos aguçados, notou que eles estavam sussurrando e olhou para eles. Ela olhou para sua melhor amiga e seu irmão, depois mostrou uma expressão de profundo pensamento. Ei, mana, não a entenda errado. Estamos apenas conversando normalmente. Klein tossiu e pegou algumas informações e as leu casualmente. Muito em breve, eles escolheram 3 candidatas. Elas estavam pedindo de 4 sol e 8 centavos a 5 sol e 2 centavos por semana. Benson não pechinchou sobre o salário das criadas, mas discutiu a porcentagem que precisava pagar à associação. Após algumas discussões amistosas, ele negociou com sucesso o preço do pagamento de 2 semanas da criada para uma semana. No entanto, ele teve que pagar uma taxa de transporte de um sol para trazerem as criadas para tentar cozinhar.
Depois disso, Elizabeth se despediu do trio e foi embora enquanto os irmãos pegavam uma carruagem pública de volta à Rua Narciso. No caminho de volta, Klein estava ficando desconfortável sob o olhar examinador de Melissa. Quando chegou em casa, foi diretamente ao segundo andar. Klein, Melissa o chamou em tom sério depois de cuidadosa consideração. Ela disse, se você quer noivar com a Elizabeth, precisa trabalhar mais. O pai dela é um importante homem de negócios e a mãe é filha de um barão. Espera, noivar? Quando isso aconteceu? Klein olhou para a irmã em confusão. Qual é o alcance da preocupação dela? Lord of Mysteries, capítulo 157. Item de seus sonhos. Não estamos. Klein não teve chance de responder antes de Benson interromper com um sorriso. Embora Elizabeth seja realmente um pouco jovem e sua família seja muito mais prominente que a nossa, acho vocês dois bastante adequados um para o outro. Mas você pode ter que esperar mais alguns anos. Ela ainda está estudando em uma escola pública e quer entrar na universidade. Casamento deve ser algo a considerar apenas daqui a 6 ou 7 anos. Claro, vocês podem noivar antes disso. Vocês poderiam não pensar tão longe assim? Klein respirou fundo. Não gosto de Elizabeth, ou, bem, com mais precisão, não gosto de uma garota muito mais nova que eu. Prefiro mulheres mais maduras. Sinceramente, posso aceitar qualquer pessoa com uma diferença de idade razoável, mas não agora, ele acrescentou interiormente, exasperado. Você gosta de garotas mais maduras? Melissa franziu as sobrancelhas. Então deve resolver rapidamente a questão do seu casamento. Klein não conseguiu entender o salto na lógica de sua irmã. E perguntou confuso. Melissa explicou seriamente. Você terá 25 anos quando terminar de economizar para seu casamento. Garotas mais maduras do que você serão casadas ou noivas quando tiverem essa idade. Você quer ir atrás de uma viúva? Mas o que? Klein pensou em mandarim e ficou sem expressão. Benson sorriu e refutou a irmã. Melissa, você não entende. Hoje em dia, não é raro ver mulheres na casa dos 30 que não são casadas ou noivas na classe média. Elas são em maioria seguidoras da deusa, e todas têm a capacidade de se sustentar. Elas preferem ficar solteiras do que presas em um casamento com o qual não estão satisfeitas. Foi o que li na revista Família. É mesmo? Melissa era uma garota de 16 anos de idade. Ela não tinha muito entendimento sobre assuntos como este. Ao ver seus irmãos sendo animados pela conversa, Klein tossiu e disse, o que eu quis dizer com madura é seu estado mental. Não precisam ser mais velhas que eu. Além disso, a pessoa que deveria se preocupar com casamento é Benson. Sinto muito, irmão, não tive escolha, ele pediu desculpas em seu coração. Melissa congelou por um momento, depois assentiu profundamente. Isso mesmo. Benson estava prestes a elaborar sobre problemas conjugais da classe média quando de repente estremeceu. Ele olhou para a irmã que estava olhando para ele e disse, estou agora à beira de um ponto de virada na minha vida. Tenho que dedicar toda a minha atenção ao estudo. Só terei confiança de perseguir minha garota desejada quando encontrar um emprego que me satisfaça e tenha uma quantidade razoável de economia. Só então poderei lhe proporcionar uma boa vida. Klein e Melissa congelaram. Depois perguntaram em uníssono, você tem uma garota de quem gosta? Benson, que tinha apenas dado uma resposta superficial, ficou chocado. Ele balançou a cabeça, apressado. Não. Estava apenas dando um exemplo. Burgo Wilston, em uma casa escura e sombria de Backlund. Um homem de meia idade com cabelos grisalhos estava sentado silenciosamente em uma cadeira de balanço em frente a uma lareira apagada com um cachimbo de cor escura na mão. Ele olhou para as convidadas no sofá. Ele era o dono deste prédio, Isengard Stanton, um detetive particular com uma fama notável. Mas ele não montou um escritório, apenas contratou assistentes para ajudá-lo. Isengard, vestido com uma camisa branca e colete preto, levou o cachimbo aos lábios e inalou de maneira intoxicada antes de expirar lentamente. A taxa para uma consulta de 30 minutos é de 1 libra. Se fosse você, definitivamente não perderia um segundo. As duas damas no sofá em frente a ele eram Forswall e Schilderecha. Elas haviam encontrado materiais relacionados ao contra-almirante Furacão Quilangos e queriam pedir a esse detetive para consolidar os hábitos e ações de seu alvo. Obviamente, elas removeram o nome de Quilangos e mudaram a descrição dos incidentes sobrenaturais.
Childerich entregou a pasta que continha os documentos ao assistente de Isengard, um jovem de cabelos castanhos, usando óculos de armação dourada. Senhor detetive, espero que possa encontrar hábitos nas ações do alvo usando o material que fornecemos. Mesmo não sendo alta, Childerich tinha um ar de autoridade quando se sentava ereta e falava com uma voz profunda. Isengard olhou para ela e recebeu o arquivo de seu assistente. Ele abriu a pasta e tirou o material de dentro. Ele largou o cachimbo e se concentrou em ler página após página, sem pular nenhuma. 10 minutos depois, este cavalheiro bateu lentamente no cabo do cachimbo. O alvo tem uma obsessão pelo vento. Ele não ficará muito tempo em uma área poluída em Backlund, a capital do pó. Em outras palavras, pode estar no Burgo Imperatriz, Burgo Oeste, Burgo Euston, Burgo Sherwood ou nos subúrbios do Burgo Norte. O alvo é um serial killer psicótico com a necessidade de matar alguém dia sim dia não. A coisa mais lógica que ele poderia fazer é atacar mendigos que não têm para onde ir. Até a polícia não tem registros do número exato de mendigos em Backlund. O alvo não estaria morando em uma área muito perto ou muito longe do Burgo Norte ou da Ponte Backlund, que tem a maior concentração de mendigos. Seria o ato de alguém sem sofisticação procurar vítimas próximas demais. Isso não é consistente com suas descrições. Se o alvo tiver que gastar muito tempo antes de encontrar alguém para assassinar, poderá perder o controle de seus desejos e cometer crimes que o exporiam facilmente. O alvo é um marinheiro experiente e tem uma mobilidade excepcional na água. Uma dedução razoável seria que ele não estaria morando em algum lugar muito longe da água. Se algo inesperado acontecer, esse seria seu melhor meio de fuga. Em resumo, podemos esboçar a possível área de atividade do alvo. Ele deve estar morando em algum lugar perto da área da Ponte Backlund, talvez em algum lugar próximo às duas margens do rio Tussock, no bairro Oeste ou bairro Sherwood. Só posso deduzir isso dos materiais que você me entregou. Mesmo que elas não entendessem tudo, suas deduções pareciam fazer sentido. Chiu e For se entreolharam e assentiram. Elas pegaram de volta os arquivos e se levantaram para sair. Ao ver seu assistente despachar as duas damas, Isengard tirou um item de bronze do bolso do colete. Era um livro-brochura aberto. No meio do livro havia um olho vertical. Isengard balançou a cadeira, esfregando o item enquanto murmurava para si mesmo. Que Langos infiltrou Backlund? Em um porão particular do Porto Pritz. O enforcado algeiro estava sentado em uma cadeira, olhando friamente para um homem se debatendo. Este homem estava vestido como um marinheiro. Sua cabeça estava envolvida por uma película de água azul pálida e seu rosto estava roxo por prender a respiração. Ele estava arranhando a película em seu rosto com as duas mãos, mas tudo o que podia fazer era tirar gotículas de líquido. Finalmente, ele não conseguiu mais prender a respiração e deu um sinal de submissão. Alger sorriu e bateu palmas com indiferença. A fina película de água se dispersou, transformando-se em gotas que caíram no chão. O marinheiro respirou fundo e tossiu violentamente. Ele tossiu tanto que sentiu dor no seu coração e pulmões. Depois de esperar o homem se recuperar, Alger se inclinou para trás. Ele imitou o tom tranquilo e calmo do louco. Me diga o motivo pelo qual Quilangos foi para Backlund. Ele está lá para completar uma comissão, mas não tenho certeza dos detalhes. O pirata havia perdido completamente a vontade de resistir. Ele respondeu honestamente. Tudo o que sei é que ele pode receber algo que deseja. Quilangos uma vez se vangloriou diante de nós. Ele disse que se essa missão fosse um sucesso, ele seria capaz de obter algo que sonhava em obter por um longo tempo. Os 4 reis piratas se tornariam os 5 reis piratas. Um objeto que ele sonha em obter? Alger franziu as sobrancelhas e pensou profundamente. Klein não descansou na segunda de manhã. Ele seguiu seu plano e continuou sua investigação nos prédios com chaminés vermelhas em Tingen. Infelizmente, não encontrou seu alvo. Ele voltou para casa perto do meio-dia, esquentou as sobras do jantar de ontem e combinou com pão antes de tirar uma soneca de 1 hora. Cerca de 20 para as 3 da tarde, Klein selou o quarto com uma barreira de espiritualidade, entrando mais uma vez no mundo misterioso acima da névoa cinzenta. Ele se sentou no assento da honra na mesa de bronze antigo, estendendo a mão em direção à estrela carmesim que representava Sol, ignorando a frequência de seus batimentos cardíacos. Na cidade de prata, Derek Berg estava suando no campo de treino. De repente, sua visão ficou turva quando uma névoa pesada entrou em sua visão. Ele viu o louco sentado na cadeira elevada, no meio da neblina.
Ele congelou, então parou o que estava fazendo e se curvou, inclinado a cabeça. Quando a ilusão desapareceu, ele contou seus batimentos cardíacos silenciosamente e levou sua espada de prata para uma área de descanso rapidamente. 1000 batimentos cardíacos depois, ele se trancou no banheiro. Após cerca de 10 respirações, ele viu a luz vermelha aparecer sobre ele e engoli-lo em um instante. Sobre o nevoeiro cinzento, Klein recostou-se na cadeira e bateu 2 vezes os molares esquerdos para ativar furtivamente sua visão espiritual. Ele viu que a cor borrada nas profundezas do corpo éter do sol havia se tornado pura, semelhante à luz do amanhecer. Ele sorriu e disse, "Parabéns, Sr. Bardo." Ao mesmo tempo, ele viu as estrelas atrás da cadeira do sol se moverem rapidamente, transformando-se no símbolo do sol. Se transformou sem a minha vontade, como se fosse um reflexo do sol. Além disso, fora o palácio, mesa e cadeiras, os itens que conjuro não podem ser preservados depois que deixo este mundo. Eles são muito especiais. Certamente existem muitos segredos neste mundo acima do nevoeiro cinzento. Klein observou tudo à sua frente enquanto contemplava. Derek abaixou a cabeça e respondeu humildemente, "Isso tudo é devido à sua ajuda." É apenas o começo. Ele não ficou surpreso que o louco soubesse que havia consumido a poção. Klein pegou seu relógio de bolso prateado e olhou as horas. Ele riu e disse, "Então vamos começar a reunião." Lembre-se de que a frequência, ou devo dizer, que o espaço entre as reuniões deve ser o mesmo no futuro. Enquanto ele falava, ele estabeleceu uma conexão com as estrelas carmesim representando justiça e o enforcado antes de puxá-los para o majestoso palácio. Audrey olhou para a cena diante dela e imediatamente o cumprimentou. "Boa tarde, Senhor Louco. Tenho comigo uma página do Diário do Imperador Roselle." "Boa tarde, Senhor Sol." "Você conseguiu a fórmula de telepata?" Lord of Mysteries, capítulo 158. A preparação evita o perigo. Como é invejável a senhorita Justiça manter sempre um clima alegre. Gostaria de poder ser assim. Ouvindo suas animadas saudações, Klein não pôde deixar de suspirar melancolicamente. Então se lembrou do momento em que ela usou 1000 libras tão facilmente, e percebeu que seria muito difícil se ele quisesse manter suas emoções alegres como a senhorita Justiça. Sol, Derek Berg, era um jovem que se importava muito com sua reputação. Ele respondeu imediatamente, "Sim, eu obtive a fórmula de telepata. Na semana passada, ele havia liquidado a herança que seus pais haviam deixado para ele. Além da propriedade, dos móveis e de alguns itens sentimentais, o restante dos itens valiosos foi levado ao mercado negro da cidade de prata em troca da fórmula telepata e dos ingredientes da poção Bardo. Suas refeições estavam agora racionadas. No entanto, ele acreditava que essa situação não duraria muito tempo. Quando passasse no exame de combate, ele se juntaria à equipe que purifica as criaturas das trevas nos arredores da cidade e receberia uma quantia decente. Quando ficar mais forte, me inscreverei para me tornar um membro do esquadrão de elite, para explorar as profundezas da escuridão e encontrar uma maneira de remover a maldição, pensou Derek com esperança enquanto olhava para o louco que estava envolvido na névoa. Ele notou que da última vez, depois que a Sorta Justiça fez um pedido ao Senhor Louco, ela conseguiu produzir uma página do Diário Desconhecido de Roselle do nada. Embora Derek não entendesse direito o que havia acontecido, ele achava que seria melhor se observasse o Senhor Louco. Primeiro, lembre-se da fórmula em sua cabeça. Depois, pegue a caneta ao seu lado e expresse com o forte desejo de expressar seus pensamentos. Klein casualmente se recostou na cadeira alta. Como o sol era da cidade de prata, que poderia ser a terra abandonada pelos deuses, a caneta que criou diante dele não era uma caneta tinteiro, mas uma pena. Claro, não havia tinta. Derek não se atreveu a duvidar do que o louco disse, então imediatamente pegou a pena que de repente apareceu ao lado de sua mão. Ele seguiu as instruções do louco e, como esperado, viu a fórmula da poção telepata aparecer no pergaminho marrom de pele de cabra diante dele em segundos. Depois de ler 2 vezes, Derek silenciosamente empurrou o item prometido em direção à senhorita Justiça. Audrey estava muito feliz e ansiosa, mas pegou o pergaminho graciosamente. Ela olhou para a página, e as palavras que Klein havia traduzido apareceram. Ingredientes principais: glândula pituitária completa de fantasma de Drake inferior, 10 ml de meio coelho espectro. Ingredientes suplementares: ingredientes principais dos quais nunca ouvi falar. Eu não sei o suficiente. Audrey, que estava tentando aprender,
de Forsythia, mais sobre os diferentes tipos e nomes de ingredientes Beyonder, pareceu se preocupar. Durante esses momentos, ela esqueceu completamente como um espectador deveria se comportar. De repente, Audrey ouviu um leve som de batida. Ela rapidamente olhou inconscientemente em direção ao assento de honra da longa mesa de bronze. Ela ficou surpresa ao ver o senhor louco batendo na ponta da mesa com o dedo indicador direito, enquanto gesticulava para ela com um aceno de cabeça. O que foi? Audrey estava confusa e seus olhos tinham um olhar vago. Quando estava prestes a perguntar, o canto de seus olhos de repente viu algumas mudanças na fórmula de telepata. Havia comentários ao lado de alguns dos ingredientes. Principais ingredientes: a glândula pituitária completa de fantasma de Drake inferior, também conhecido como salamandra arco-íris, 10 ml de meio coelho espectro, também conhecido como coelho Farsman. Ingredientes suplementares. Eu conheço todos eles. Audrey ficou atordoada no começo, depois houve uma intensa onda de deleite do fundo do seu coração. Obrigada, senhor louco. Você é realmente muito experiente e bem informado. Ela olhou para o assento da honra enquanto o agradecia e elogiava sinceramente. O enforcado Alger não sabia o que havia acontecido, mas sentiu extremo desprezo pelo que Justiça havia dito. Como você pode descrever uma figura divina como bem informado? Até certo ponto sua existência é equivalente ao próprio conhecimento. Klein aceitou os elogios da senhorita Justiça, sem nenhuma dúvida, porque isso não era algo que poderia ter feito apenas porque havia achado por acaso a fórmula de telepata dos alquimistas da psicologia. Depois de levar o sol ao clube de tarô, ele tomou precauções contra esses problemas, levando em consideração as circunstâncias especiais do sol de ser da cidade de prata. Ele estudava constantemente terminologia antiga. Portanto, mesmo que Dexter Goodyear não tivesse conseguido obter a fórmula a tempo, ele poderia ter feito as anotações facilmente. Através de divinações e comparações anteriores, ele havia se assegurado de que ambas as fórmulas de telepata fossem precisas. É por isso que dizemos da preparação evita o perigo, pensou Klein presunçosamente. Audrey olhou para a fórmula telepata algumas vezes e depois desviou o olhar relutantemente. Ela então expressou pessoalmente o diário de Roselle em uma página. Você merece isso. Ela pousou a caneta e olhou para o louco envolto em névoa. Além disso, darei ao seu adorador mais 300 libras. Esse valor é o suficiente? Ela parecia um pouco culpada porque as 3 páginas do diário de Roselle custaram apenas 20 libras, enquanto a fórmula de xerife, sequência 8, custou 450 libras. Em outras palavras, da perspectiva da matemática básica, ela teve que pagar mais 430 libras além das 3 páginas do diário. No entanto, Audrey sentiu que foi graças à sua sorte que o vendedor não sabia o valor do diário de Roselle. Isso permitiu comprá-los a um preço baixo. O diário do imperador Roselle custa pelo menos 50 libras por página. Audrey cerrou o punho e se encorajou. 300 libras? Até hoje, só vi tanto dinheiro assim na casa do Sr. de Vieilleville. Klein suspirou e fingiu não estar interessado em dinheiro, enquanto assentia e dizia, uma transação razoável. Esta é a informação do meu adorador. Ele evitou falar de termos como Banco Baclund e conta anônima verbalmente pela boca do louco pois danificavam sua imagem. Ele as fez aparecer no pergaminho diante dela. Klein teve tempo para visitar a agência Tingen do Banco Baclund na quarta-feira passada, enquanto investigava as casas com chaminés vermelhas. Ele se disfarçou e abriu uma conta bancária anônima. A conta exigia apenas que alguém memorizasse o número da conta e a senha correspondente para sacar dinheiro de qualquer agência do Banco Baclund. Se alguém achasse que não era seguro o suficiente, ele também poderia solicitar a adição de uma verificação de assinatura e impressão digital. Mas isso seria mais problemático. A fim de manter sua identidade em segredo, Klein a deixou apenas com uma senha. A senha está escrita em antigo Hermes. O louco que não pertence a esta época. Você é o misterioso soberano acima da névoa cinzenta. Você é o rei do céu e da terra, que brande a boa sorte. Como o próprio antigo Hermes pode ser usado para rituais e orações, quem ousar copiar a senha recitará meu nome. Então, imediatamente receberei um sinal e posso simplesmente descobrir, no mundo acima da névoa cinzenta, quem é que está tentando roubar minha riqueza. Klein estava muito satisfeito com a ideia que surgiu. A única desvantagem era que exporia levemente a existência do louco, mas o risco estava dentro de uma margem aceitável.
Audrey entregou a página do diário para o Sr. Louco enquanto pegava o pergaminho com as informações de seu adorador. Escrito nele, estava Banco Baclund e um monte de números que formavam a conta bancária anônima. Gostaria de saber se o adorador do Sr. Louco é homem ou mulher e qual sequência ele ou ela é. Ele deve ser muito poderoso, pelo menos não mais fraco que o contra-almirante Furacão Quilangos. Audrey não conseguiu impedir que seus pensamentos vagassem. Mas ela rapidamente focou e memorizou a conta anônima. Não precisa ser tão problemático. Nesse momento, ela ouviu a voz baixa e gentil do louco. Quando chegar em casa, recite meu nome e você poderá anotar as informações diretamente. Seria como quando eu desenhei a cena da chaminé vermelha através de divinação. Um número de conta é muito importante, você não pode memorizá-lo incorretamente, acrescentou Klein em sua cabeça. Isso também funciona? Pelas palavras do Sr. Louco, ele parece bem confiante. Ele faz jus ao seu status de figura divina, já que pode fazer até isso. Audrey ficou chocada a princípio antes de perceber que tudo parecia fazer sentido. Mas, por que tive que memorizar a fórmula anteriormente? Audrey ficou confusa novamente. Naquele momento, Klein pegou a página do diário de Roselle, mas não estava com pressa de lê-la. Ele olhou para o lado e perguntou calmamente, que compensação você gostaria? Derek pensou seriamente e disse, no momento, não tenho nada do que preciso desesperadamente. Devo digerir a poção Bardo muito em breve. Vou esperar até lá para solicitar minha compensação. Sim, talvez para me preparar para a fórmula correspondente da sequência 8 ou os ingredientes necessários. A sequência 8 é suplicante da luz, que eu tenho, mas quanto aos ingredientes, mesmo se os tivesse, não teria ideia de como entregá-los a você. Espera, ele usou a palavra digerir. De fato, a Cidade de Prata conhece o método de atuação. A sequência mais alta lá é apenas sequência 4, então eles são limitados por ingredientes? Klein assentiu, pensando profundamente, concordando com o acordo. Audrey também notou bruscamente a palavra digerir. Ela pesou suas palavras e perguntou, Senhor Sol, você conhece o método de atuação? Derek olhou confuso para a senhorita Justiça e respondeu diretamente, não é nada estranho. As aulas de educação geral na Cidade de Prata ensinam um método de atuação. O método de atuação é ensinado nas aulas de educação geral. Audrey lançou um olhar para o enforcado e percebeu que ele estava olhando para ela. Os dois de repente se calaram. A origem do sol é realmente misteriosa. Eu me pergunto de onde o Sr. Louco o puxou para o clube de tarô. Quanto mais penso nisso, mais o venero. Audrey se acalmou e olhou para o louco, que não parecia visivelmente surpreso. Então, Alger sondou. Sr. Sol, vocês falam sobre alguma coisa importante a ser observada em relação a um método de atuação? Sim. Derek assentiu sem hesitar. É claramente especificado em nossas aulas de educação geral que o único ponto-chave do método de atuação é lembre-se de que você está apenas atuando. Como esperado. Estamos usando um método engenhoso para contornar obstáculos e destruir completamente os espíritos remanescentes da poção, sem nos submetermos a ela. Sol, você é um garoto tão simples. Você acabou de compartilhar informações importantes por acidente. Klein sorriu e olhou para a página do diário diante dele. Lord of Mysteries, capítulo 159. Doação e sacrifício. Frases chinesas bagunçadas estavam escritas na pele de cabra marrom amarelada. 2 de agosto. Isso é mais profundo do que eu imaginava. História com certeza é algo que pode ser manipulada com facilidade. 5 de agosto. Hoje testemunhei as habilidades de um Beyonder de alta sequência. Foi realmente assustador. Há uma mudança qualitativa que acontece em um aspecto particular, é como se eles se transformassem em uma divindade. Não é de admirar que os descrevamos como semideuses, embora ache que chamá-los de seres lendários seja mais adequado. 6 de agosto. Há algo estranho acontecendo. Por que as 7 maiores igrejas adotariam uma atitude tão estranha em relação às poções? Nas sequências baixa e média, elas não apenas fornecem os principais ingredientes para quem conseguiu avançar, mas também são generosas o suficiente para compartilhar as fórmulas e demonstrar o processo necessário para criar a poção. Também explicam em detalhe se um ritual é necessário para criar o medicamento. Porém, poções acabadas são as únicas coisas que eles fornecem para aqueles que estão avançando para sequências altas. Isso não é lógico.
Não deveriam manter as fórmulas das poções de sequência inferiores em segredo e fornecer ao candidato a poção completa, já que é relativamente fácil reunir os ingredientes necessários e criar a poção. Quanto às poções de sequências mais altas, não deveriam compartilhar a fórmula e fazer com que os membros promissores procurassem os ingredientes devido à dificuldade de obter os ingredientes principais. Deve haver algum segredo oculto nisso. 9 de agosto. Os eventos dos últimos 2 dias me deixaram desconfortável. Comecei a Revolução Industrial com minhas próprias mãos e introduzi pessoalmente a Era do Vapor e Maquinária, mas isso criará as condições necessárias para que o Deus maligno desça sobre este mundo. O que ele quer dizer? As condições necessárias para o Deus maligno descer sobre este mundo? Klein franziu as sobrancelhas e bateu com o dedo indicador na borda da mesa antiga. O senhor louco encontrou um problema difícil? Qualquer coisa que possa incomodá-lo deve ser algo de outro nível. Audrey olhou para o líder obscurecido pela névoa espessa e interpretou seu estado através de sua linguagem corporal. Klein estava realmente ponderando sobre o problema relacionado aos escalões superiores, mas não chegou a uma resposta. Ele considerou a possibilidade de usar divinação para obter algum tipo de revelação, mas seria impossível divinar algo útil com frases tão simples. Eu não sou um profeta. E se eu divinar com a afirmação as condições necessárias para que o Deus maligno desça sobre este mundo? Parece muito arriscado. O Deus maligno pode não ser tão horripilante quanto o eterno sol ardente, mas suas habilidades podem ser muito mais misteriosas. Pode ser capaz de rastrear as divinações de volta para mim. Também não há como divinar quão grande seria o risco se divinasse essa afirmação. Afinal, divinar se algo representa algum perigo é perigoso quando há divindades envolvidas. Vou manter essa questão em mente e colocar mais esforço em observação. O arranjo das igrejas em relação às poções é realmente misterioso. Eu me pergunto que tipo de segredos estão escondendo? Talvez eu receba algumas dicas sobre isso quando médium espiritual, não, guia espiritual dali se torne arcebispa ou uma diaconisa de alto escalão e entre no centro da igreja. A descrição de Roselle me faz ansiar pelo poder de Beyonder de alta sequência. Muitos pensamentos passaram por sua mente antes de Klein parar de bater na beirada da mesa antiga e olhar para a Justiça, Enforcado e Sol. Podem iniciar sua discussão livremente agora. Alger disse imediatamente, Senhor louco, sorta Justiça, recebi uma nova informação. O contra-almirante Furacão Quilango se infiltrou em Baclund para completar uma difícil missão. Ele pode ficar por um longo período de tempo e criar uma terrível tragédia. Além disso, sei que esse incidente envolve um item muito importante, um item que permitiria que Quilango se tornasse rapidamente um Beyonder de alta sequência. Se tornar um Beyonder de alta sequência rapidamente? Ele não teme perder o controle de si mesmo? Perguntou Audrey, adotando a postura de um espectador. Quilangos era apenas uma abençoada pelo vento de sequência 6, então ainda havia uma sequência entre ele e a sequência 4. Alger esperava essa pergunta. Ele respondeu honestamente, é por isso que o objeto é importante para ele. Claro, essas são simplesmente minhas deduções. As informações que recebi são essas. Quilangos acredita que quando completar a comissão e obtiver o objeto, ele será igual a Nast, o rei dos 5 mares. Os 4 reis piratas se tornariam os 5 reis piratas, e os 7 almirantes piratas reduzidos a 6. Uma pessoa comum pode não estar ciente disso, mas como Beyonders, devemos saber que os reis piratas são Beyonders de alta sequência ou são capazes de alcançar a força de combate de um Beyonder de alta sequência com o uso de barcos Beyonder e itens misteriosos. Para que Quilango seja reconhecido como igual, ele deve atingir padrões que sejam próximos a isso. Essa é a minha dedução. Tudo o que sei é que o rei dos 5 mares, Nas, é um Beyonder de sequência 4, mas não tenho certeza do nome de sua poção. Klein ouviu silenciosamente, sem dar sua opinião. Sol, Derek Berg, não entendeu nada que o enforcado disse. Ele não sabia quem era quem, mas mesmo assim ouviu atentamente. Ele sentiu que uma nova porta havia se apresentado em seu mundo. Piratas? O lugar em que vivem tem mares mencionados nos livros? Então, o ambiente em que essas pessoas vivem é bem diferente da Cidade de Prata. Eles não parecem estar muito preocupados com a maldição ou os ataques das criaturas das trevas. Definitivamente me deixa muito curioso. Mas o senhor louco uma vez me instruiu a não perguntar sobre os segredos dos outros. É um gesto muito rude, pensou Derek em seu coração, mais uma vez observando o enforcado e a Justiça.
sua dedução é muito razoável. Claro, também poderia ser um item misterioso que poderia defender de um Beyonder de alta sequência, respondeu Justiça com um sorriso. O enforcado olhou para o louco envolto em névoa, ponderou sobre suas palavras, antes de olhar para a Justiça e enfatizar. Há 2 pontos-chave no que eu disse. O primeiro é o fato de que Quilambos permanecerá em Baclund por algum tempo. O segundo é que o incidente envolve um objeto muito importante e muito misterioso. Então, senhor louco, você não está tentado? Há tempo suficiente para enviar seu adorador para Baclund, acrescentou Alger em seu coração, mas não se atreveu a dizer isso em voz alta. Tudo o que pôde fazer foi enrolar. Senhor Alger, você não precisa enfatizar isso repetidamente, eu sei o que você quer dizer. Mas minhas habilidades não me permitem interferir nesses assuntos. Além disso, não posso deixar Tingen sem permissão. Klein se recostou e pensou em frustração. Ignorando o adorador, posso encontrar 2 Beyonders relativamente fortes para ajudar. Uma é Dali, que avançou para a sequência 6, mas não posso contar tudo a ela. O máximo que posso fazer é mencionar que obtive algumas informações de que o contra-almirante Furacão Quilango se infiltrou em Baclund e está morando em uma rua específica e o que ele planeja fazer. Dessa forma, Dali pode recorrer diretamente à ajuda dos falcões noturnos, tornando a situação muito complicada e problemática. Se vocês não encontrarem alguém para ajudar quando chegar a hora, então eu posso tentar isso para evitar uma tragédia. A segunda pessoa é o Sr. Azik, mas não posso expor minha identidade como o louco para ele. Não tenho um motivo adequado para fazê-lo interferir nesse incidente. Muitos pensamentos passaram por sua mente e Klein respondeu lentamente. Estou ciente. Vendo como o louco continuou a não dar muita importância ao assunto sobre Quilangos, ele suspirou e conteve sua decepção. Ele começou a perguntar sobre a investigação que Sorta Justiça conduziu na semana passada. Concluindo, deduzimos mais ou menos a área geral em que Quilangos estará e em breve iniciaremos a próxima fase das investigações. Audrey primeiro fez um resumo simples, depois com a atitude de estar fazendo algo importante, disse. Precisamos de mais informações, de preferência os hobbies e hábitos de Quilangos. Alger lembrou, ele adora peixe, principalmente peixes do mar. Ele corta e come cru. Ele também gosta de bebidas destiladas e despreza champanhe, vinho tinto e coisas do gênero. Costuma procurar mulheres para saciar suas necessidades sempre que vai para a costa e, com seu corpo forte, uma mulher não será suficiente para satisfazê-lo. Está acostumado a usar armas brancas e evita armas de fogo. Não pode ficar longe da água por longos períodos de tempo. O que quero dizer é que ele precisa nadar ou mergulhar uma vez a cada 2 dias. Audrey memorizou esses fatos, criando um amplo caráter de Quilangos em sua mente. Vamos torcer que a investigação seja um sucesso. É um prazer trabalhar com você. Ela sorriu depois que Alger terminou. O prazer é meu. Tudo que Alger pôde fazer foi forçar-se a acreditar na Sorta Justiça, que tinha um poder considerável em Baclund. Durante a interação, Klein parecia estar ouvindo atentamente, mas, na realidade, seus pensamentos foram desviados para outra pergunta. Essa era a questão de como entregar ingredientes ao sol, caso conseguisse obtê-los. Agora que tinha uma compreensão aceitável do campo do misticismo, Klein seguiu instintivamente a linha de pensamento do uso da magia ritualística. Essa confiança era natural, dados os sucessos que ele teve ao usar a magia ritualística. Quando estava folheando as informações confidenciais dos falcões noturnos, me deparei com registros da deusa dando itens sagrados aos seus seguidores. Havia também registros de itens aparecendo em rituais envolvendo deuses malignos ou demônios. Isso significa que eu posso conceder algo a alguém ao responder às suas orações e transferir materiais dessa maneira? Nas tentativas anteriores, só consegui responder com pensamentos contendo figuras e vozes. Mas isso não significa que será sempre assim. Pode haver novas alterações quando avançar para a sequência 8. Há também algo importante a considerar. Posso trazer material do mundo real para o mundo acima do nevoeiro cinzento? Certo. Muitas vezes há um passo para sacrifícios em rituais envolvendo deuses malignos e demônios. Deveria considerar sacrificar algo para mim mesmo? Dessa forma, talvez possa trazer algum material do mundo real para o mundo acima do nevoeiro cinzento. Se essa tentativa for bem-sucedida, posso obter itens diretamente de justiça, só o enforcado e depois entregá-los a mim mesmo. Sim, sacrifício é considerado um ritual mais avançado, então não poderei aprender sobre isso por enquanto.
A coisa mais importante a fazer agora é melhorar minhas habilidades. Klein controlou seus pensamentos e mais uma vez ouviu a conversa dos outros membros. Ele ouviu quando a discussão mudou de quilangos para as características de determinados monstros. Algum tempo depois, ele sorriu. Vamos terminar aqui por hoje. Como queira. Sol, Justiça e Enforcado se levantaram ao mesmo tempo. Depois de cortar as conexões dos membros, Klein desceu rapidamente do nevoeiro e deixou o espaço misterioso. Quando voltou ao seu quarto, ele dissipou a barreira de espiritualidade e abriu as cortinas da janela, permitindo que a luz do sol entrasse. Há duas coisas importantes a fazer esta semana. A primeira é ser examinado e avançar para a sequência 8. A segunda é fazer charmes do sol ardente. Seus poderes podem ser ainda maiores do que os de sequência 7 ou 6. Klein olhou para fora com antecipação. Amanhã. Devo receber o relatório dos distúrbios paranormais do Sr. Azik amanhã. Lord of Mysteries, capítulo 160. Aproveitando a oportunidade. Terça-feira de manhã. Tendo completado seu currículo de estudos do misticismo, Klein não procurou um canto quieto para ler comparação de nomes antigos e modernos nem compêndio de casos dos falcões noturnos. Ao invés disso, ficou na sala de descanso para jogar cartas com Leonard, Kenley e Royale. Eu só disse ao Sr. Azik para criar uma oportunidade para eu pegar o artefato selado 30782. Ainda vai depender das minhas habilidades de improvisação para aproveitar a oportunidade. A mente de Klein não estava em suas cartas, então ele jogou terrivelmente. Ele perdeu 5 sol em 1 hora e sentiu o aperto. Ele planejava se concentrar no jogo para recuperar parte de seu dinheiro. Depois que comprou vários ingredientes para os charmes do sol ardente ontem à tarde, sua economia particular de dinheiro foi reduzida a menos de 1 libra mais uma vez. Além disso, ele tinha que pagar 2 sol todos os dias das taxas de aluguel de carruagens para procurar a casa com a chaminé vermelha. Enquanto esperavam que Kenley embaralhasse as cartas, ele pegou o centavo de cobre diante dele e o girou casualmente. De repente, sentiu o olhar de Royale nele, um olhar muito intenso. O quê? Klein primeiro ficou atordoado, depois olhou para o centavo de cobre que estava prestes a cair. Está desconfiada de eu trapacear com divinação? Estamos apenas jogando cartas entre nós, precisamos levar isso tão a sério assim? De repente, ele entendeu e bateu o centavo na mesa com uma risada seca. Nesse momento, Dan Smith bateu na porta e entrou. Ele olhou em volta e disse, há uma situação na cidade de Morse. Leonard, por favor, cuide disso. Cidade de Morse? Klein sentiu sua mente despertar e fingiu perguntar curiosamente, Capitão, que tipo de situação? Dan olhou para ele e explicou, recentemente, houve alguns casos paranormais na área. Primeiro, as pessoas ouviam soluços quando passavam pelo cemitério e viam vagas figuras passando. Então, uma viúva encontrou seu falecido marido quando acordou para usar o banheiro no meio da noite. Ela quase desmaiou de susto. Além disso, um homem idoso que morava sozinho começou a ouvir passos pesados ecoando na casa o tempo todo. No entanto, o silêncio retorna mais uma vez no momento em que ele acende uma vela ou uma lâmpada a gás. As pessoas na cidade são crentes da deusa, então o sacerdote local relatou a situação. Ninguém se machucou, e quase chega ao nível de uma brincadeira. Deve ser o Sr. Azik. Klein usou uma expressão e tom que havia ensaiado várias vezes. Capitão, pode haver um link secreto para esses casos paranormais acontecerem tão repentinamente. Nessa situação, divinação pode fornecer alguma pista importante. Acho que posso ajudar Leonard. Ao ouvir isso, os olhos verdes de Leonard imediatamente se encontraram com os de Klein. Aparentemente, ele estava tentando encontrar pistas e sinais no rosto de Klein. Dan assentiu, mas permaneceu quieto e hesitante. Quando Klein viu a resposta do capitão, ele acrescentou imediatamente, algumas dessas coisas podem exigir magia ritualística para purificar. Faz sentido. Dan pensou e disse, então você e Leonard irão para a cidade de Morse. Sem ninguém dizer mais nada, ele acrescentou, você não conseguirá participar do treinamento de combate à tarde. Vou mandar alguém para informar Gavin. Ufa, o primeiro passo está completo. Klein silenciosamente soltou um suspiro, e rapidamente guardou seu sol e seu centavo. Então, de repente, parou e olhou de lado para Dan, dizendo solenemente, Capitão, acho que devemos nos preparar para o pior. Se houver um espectro poderoso por trás dos eventos paranormais, pode ser muito perigoso apenas para Leonard e eu.
Além disso, leva 2, 3 horas para chegar a Morse, certo? Mesmo se conseguirmos enviar um telegrama para solicitar backup a tempo, ainda teremos que esperar um bom tempo. Então? Interrompeu Dan. Quer obter a ajuda de outro companheiro de equipe. Klein fingiu pensar por um momento e disse, de acordo com as regras, uma missão com 3 ou mais falcões noturnos envolvidos pode solicitar um artefato selado de nível 3. Sim, 30782 é mais adequado para este trabalho. Ao ouvir isso, Leonard riu e disse, exatamente seu estilo. Cuidadoso, cauteloso, sem correr riscos. Você parece estar sugerindo que sou um covarde. Eu sou uma pessoa que olhou diretamente para o eterno sol ardente. Klein fingiu que não ouviu Leonard e olhou seriamente para Dan Smith. Capitão, o que você acha? Devemos realmente tomar cuidado extra contra acidentes. Ultimamente tem havido muitas coincidências. Dan assentiu pensativamente e olhou para os outros 2 companheiros de equipe. Kenley, junte-se a Leonard e Klein na viagem à cidade de Morse. Apresse-se e escreva uma solicitação. Depois de assinar, pegue o artefato selado 30782 no portão Chanis. Tudo bem, disse o baixinho Kenley, abaixando as cartas na mão. Beleza. Klein comemorou em sua mente enquanto parecia ansioso e solene do lado de fora. Naquele exato momento, Secatron estava monitorando Rude Eugene no asilo, enquanto Fry estava de serviço no portão Chanis. Klein saiu da sala de recreação e vestiu seu smoking preto. Ele pegou seu chapéu e bengala e esperou com Leonard por Kenley na escada que levava ao subterrâneo. Não havia ninguém lá e estava extremamente silencioso. Leonard subitamente olhou de lado para Klein e disse, acho melhor você desistir de qualquer sonho irreal. Quê? Respondeu Klein confuso. Leonard andou, ficou na beira da escada e olhou para a escuridão à frente. Mesmo durante uma missão, será impossível para você descobrir meu segredo e entender minha singularidade. Cara, você pode parar de se achar? Achou que eu me ofereci para essa missão para espioná-lo? Eu nem sequer tive esses pensamentos. Esclarecido, Klein riu. Como você pode ter tanta certeza de que minha singularidade não ajudará a revelar seu segredo? A expressão de Leonard ficou grave, mas ele sorriu e disse, vai? Vou esperar você descobrir então. Quando reunir mais informações e itens, irei ao mundo acima do nevoeiro cinzento para ajudá-lo a adivinhar. De nada. Pensou Klein sarcasticamente. Logo, Kenley, com seu físico pequeno, trouxe o emblema mutado do sol sagrado pelas escadas sinuosas. Quando Klein sentiu o calor e a pureza únicos, secretamente soltou um suspiro de alívio. Ele sabia que finalmente havia completado o primeiro e mais difícil passo em seu plano de obter os poderes do sangue divino do eterno sol ardente. Então, os 3 deixaram a companhia de segurança Blackthorn e caminharam para a rua Zolteland. Eles caminharam em direção à carruagem que pertencia aos falcões noturnos. O efeito purificador irá incomodar o cavalo? Perguntou Kenley de repente, ansioso. Eu não quero um cavalo que só possa elogiar o sol para puxar a carruagem. Ele era um falcão noturno por mais tempo que Klein, mas estava longe de ser experiente. Não, o artefato selado 30782 apenas purifica entidades vivas com um alto nível de inteligência. Klein baixou a voz em resposta. Caso contrário, eu não seria picado por insetos, ele acrescentou inexpressivamente em sua mente. Entendi. Eu não li as informações bem o suficiente. Kenley ajeitou o chapéu de seda preto e riu, esclarecido. Como Klein ainda não havia dominado a habilidade de dirigir uma carruagem, ele ficou sentado dentro da carruagem pelas 3 horas seguintes. Ele esfregou o artefato selado 3-0782 na mão enquanto observava Leonard e Kenley revezando-se para conduzir o veículo. Eles finalmente chegaram à cidade de Morse na hora do almoço. Que bonito! Kenley elogiou sinceramente ao descerem da carruagem e olharem para os infinitos campos de trigo dourado que cercavam a cidade. As datas que representam a constelação vulcânica estavam chegando ao fim, e a constelação de colheita farta governaria a vida de todos. Leonard estava no banco do motorista enquanto olhava em volta e abria a boca, como se fosse recitar um soneto. Mas, no final, ele apenas pronunciou uma frase. Que belo! Klein conteve o desejo de rir enquanto vestia a cartola, pegava a bengala e descia da carruagem. Naquele momento, um homem de meia-idade trajado de preto como um padre se aproximou. Ele desenhou uma lua carmesim no peito e disse, louvado seja a dama.
Vocês são os amigos que a Catedral de Santa Selena enviou para nos ajudar? Sim, sacerdote Siur. Que a Deus o abençoe. Leonard pulou da carruagem e respondeu com um sorriso. Estamos aqui para cuidar dos recentes incidentes paranormais. Sim, sim. Siur, de cabelos grisalhos e olhos azuis, viu muitos habitantes da cidade se aproximando e rapidamente enfatizou. Morse não era grande. Independentemente da direção escolhida, qualquer um chegaria nas planícies em 10 minutos. As pessoas que ficavam lá se conheciam, então o que aconteceu antes se espalhou rapidamente pela cidade. Muitos habitantes da cidade estavam esperando a igreja da deusa da noite eterna enviar pessoas para resolver o problema. Por isso, quando viram que o padre estava cumprimentando 3 estranhos, rapidamente cercaram com preocupação e curiosidade. Alguns ficaram na ponta dos pés e outros tentaram ouvir o que estavam dizendo. Leonard riu e disse, sacerdote, não se preocupe. Somos profissionais. Veja, trouxemos água benta, punhais de prata, emblemas negros sagrados e até alho. Ele tirou os itens descritos dos bolsos internos de suas roupas, como se estivesse fazendo um truque de mágica. Alho? Você está tentando fazer os espíritos morrerem pelo fedor? Klein achou ridículo, mas engraçado, enquanto assistia à performance de Leonard. Siur parecia confuso e até começou a suspeitar que a Catedral de Santa Selena havia enviado um monte de fraudes. Os cidadãos que os cercavam revelaram sorrisos satisfeitos, como se finalmente estivessem em boas mãos. Leonard se aproximou de Siur e explicou suavemente em seu ouvido. Eles acreditam nessas coisas. Sem esperar pela resposta do sacerdote, ele acrescentou, primeiro vamos almoçar na igreja. Então, cuidaremos desses assuntos. Sim, almoço é muito importante. Quando esses incidentes paranormais forem resolvidos, será hora de revezar o artefato selado 3-0782, e também a oportunidade de fazer charmes do sol ardente. Espero que tudo corra bem. Claro, fazer charmes do sol ardente durante o dia traria os melhores resultados, pensou Klein, cheio de antecipação.